Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operação de câmera e eu queria lembrar que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Meu nome é Juliana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operação de câmera. Uma introdução e um pouquinho mais, né? A gente vai passar um tempinho aí juntos essa semana, nesses 5 dias. E eu espero que, enfim, vocês consigam aproveitar bastante, aprender bastante. Qualquer coisa, podem mandar perguntas no chat, que eu vou estar respondendo ao final. E é isso. Primeira coisa, eu vou me apresentar para vocês, né? Muito prazer. Meu nome é Juliana, aqui tem os meus contatos, se vocês precisarem também mandar mensagem ou tirar qualquer dúvida, assim. Eu sou operadora de câmera, eu sou recifense, mas já moro em Brasília há algum tempo. Eu sou formada em direção de fotografia pelo Jovem de Expressão e sou graduanda em audiovisual pela Universidade de Brasília. Eu sou videomaker, fotógrafa, já fui montadora, editora, colorista e gosto de trabalhar com direção de fotografia. Acho que é um caminho que muita gente percorre no audiovisual, né, de passar por essas várias áreas até conseguir se encontrar. E eu espero que esse curso ajude vocês nessa jornada aí individual e coletiva dentro do audiovisual. Nessa aula a gente vai falar sobre esses 4 tópicos, né, uma introduçãozinha de como funciona a equipe dentro do audiovisual. Lembrando que audiovisual é mais do que cinema, também é publicidade, também é som, podcast, enfim, tem várias coisas dentro do audiovisual. A gente vai passar pela estrutura de equipe, pelas funções num set, pela operação de câmera na TV e no cinema, bem brevemente, e sobre postura e ética. Então, ao final, tem algumas dicas de coisas que vocês devem ou não fazer se portando em um set para construir boas relações, enfim, para ter essa inserção aí no mercado. Na fotografia, dentro do cinema tradicional, né, como eu falei, audiovisual é várias coisas, então isso pode variar de uma área para outra, mas dentro do cinema, tradicionalmente, a gente trabalha com 3 equipes. A primeira é de fotografia, que é basicamente quem grava esses planos super legais e super lindos que a gente gosta de ver na TV e no telão. Temos a equipe de elétrica, que são as pessoas que iluminam os planos mais bonitos, então são as pessoas que criam a atmosfera, enfim, que fazem essa construção de luz, que é uma coisa muito, enfim, muito mágica, eu acho. E temos a equipe de maquinária, que são as pessoas que topam as ideias mais doidas e que possibilitam esses planos serem realizados. Então, são as pessoas que vão montar as gruas, que vão montar as estruturas, e a gente vai comentar brevemente sobre isso um pouquinho mais à frente. E outra coisa que eu esqueci de falar, gente, é que essa aqui é a Aline, que está fazendo essa tradução simultânea pra gente. Eu esqueci de apresentar ela mais cedo, mas muito obrigada pela parceria, Aline. Vai ter alguns momentos também que ela vai fazer uma pausa, mas ninguém vai ser prejudicado, podem ficar tranquilos e tranquilas, e vocês podem acompanhar a tradução pelo próprio Zoom nesses momentinhos dessa pausa dela, tá bom? Então vamos lá, na equipe de fotografia, né, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente começa no topo dessa hierarquia, entre algumas aspas, tendo a pessoa que é diretora de fotografia. É um trabalho muito extenso você fazer a direção de fotografia, ela começa desde antes da gravação, ela começa na pré-produção, às vezes antes ainda na idealização do projeto, que é a pessoa que vai conceber o projeto em imagens, né? Então, a pessoa que vai fazer a decupagem, que vai fazer storyboard conjuntamente com a direção mesmo do filme. E eu vou falar um pouquinho mais à frente. A gente tem a operadora de câmera, né, que é disso que a gente vai falar bastante também. Temos a primeira assistente de câmera, também conhecida como foquista. Segunda assistente de câmera, que fica hierarquicamente, né, principalmente em termos da tabela do Sindicine, que é o nosso sindicato. Ela fica no mesmo patamar que essa segunda assistência. Então, eu até coloquei aqui no logger/GMA, que é aqui, se a gente abrir essa tabela, vocês vão ver aqui que essas pessoas, elas têm o mesmo peso, né, em termos de equipe. A gente tem aqui segunda assistente de câmera e recebe o mesmo salário que um GMA. GMA é gerenciamento de mídia audiovisual, então a pessoa que é responsável pelo armazenamento e transferência de dados do filme. A gente vai falar também mais um pouquinho sobre isso mais pra frente.
E, por fim, né, lógico que a gente pode estender isso para eventuais assistentes, mas teria a pessoa que é responsável pelo vídeo assist, que é a pessoa que faz o monitoramento. Então, voltando um pouquinho, né, eu comecei falando da direção de fotografia. Tem essa participação direta na pré, na pós, na própria produção. E essa pessoa, ela é crucial. Existem casos em que a pessoa que faz a direção de fotografia, ela acumula uma função e ela também opera a câmera. Então, tanto no cinema mais tradicional, se você for ver filmes mais antigos, alguns diretores um pouco mais antigos, né, de fotografia, eles gostam de botar a mão na massa, de botar a mão na câmera, de estar operando a câmera. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, se a gente, inclusive, voltar lá na tabela que eu acabei de mostrar. Existe uma faixa salarial para pessoas que acumulam esses dois cargos e fazem essas duas funções no mesmo projeto. E essa pessoa que faz a direção de fotografia, ela tem que passar por alguns documentos que são importantes. Eu vou abrir aqui para vocês alguns dos documentos que eu usei em um projeto recente que eu fiz, para ajudar vocês a entender um pouco mais como isso funciona. O primeiro deles é a decupagem. Então, vamos lá, vou voltar um pouquinho. A decupagem, ela é um documento onde você, por exemplo, a gente tem um roteiro, ele está aqui escritinho e tal, e a gente pensa, como é que a gente vai traduzir isso visualmente? Como é que a gente vai fazer isso virar imagens? Esse documento é decupagem, é onde você vai fazer uma análise técnica voltada para a fotografia e você vai conseguir falar, esse plano vai ser gravado um pouco mais de cima para baixo, um pouco mais de baixo para cima, um pouco mais... Ele vai ter uma movimentação lateral, que seria um traveling, a gente também vai falar um pouco mais dessas movimentações e enquadramentos mais para frente, mas a decupagem é esse documento técnico que a gente usa para analisar. Então, por exemplo, eu gosto de fazer ele com a descrição de cena, o plano, então um plano geral, um primeiro plano, um plano médio, com a descrição da lente, então vai ser uma 16mm, vai ser uma zoom, vai ser uma 35, a posição de câmera, então se é frontal, se é lateral, movimento de câmera, se ela vai ser uma câmera estática parada no tripé, ou se ela vai ser uma câmera na mão, se ela vai ser um traveling, se ela vai ter alguma coisa assim. Alguma observação mais estética, então se eu quero ter a 16mm para ser uma grande angular e ter um pouco mais de distorção. Referências visuais, que é uma coisa que eu gosto muito de ter compilado nesse documento. E aqui o que a gente vai precisar para fazer isso. Então, se vai ser um plano estático, a gente vai precisar de um tripé. Se a gente vai ter um traveling, a gente vai precisar de um dolly ou de um slider. Enfim, esse aqui é um documento que ele ajuda muito, principalmente quando você está se comunicando com as outras equipes. Lembrando que no audiovisual, a gente não faz nada sozinho, né? Tem até uma brincadeirinha mais pra frente que os videomakers têm essa tendência de tentar seguir carreira solo, e eu já fiz muito isso. Mas a parte boa, né, a parte gostosa de você fazer um produto audiovisual, principalmente o cinema, que é o que eu gosto mais de fazer, é você ter a mãozinha de várias pessoas. Então a gente tem que saber se comunicar com essas outras equipes, com a direção de arte, com a equipe da direção, com a equipe da produção, que são todas as pessoas que vão colocando esses bloquinhos e vão construindo essa obra incrível que é o audiovisual. Então, essa decupagem é esse documento que ajuda todo mundo a entender do que a gente está falando. E aí, para a gente complementar mais ainda essa compreensão, ter todo mundo no mesmo patamar, entendendo a mesma coisa, esperando o mesmo resultado, a gente tem o storyboard, que ele transforma ainda mais visualmente isso que a gente está falando. Eu abri aqui o storyboard da Adobe, na verdade, alguns modelos da Adobe para ajudar vocês a entenderem. Eu imagino que todo mundo já esteja familiarizado pelo menos com o nome, né? E aqui a gente consegue ver, deixa eu ver se eu abro aqui certinho para vocês. Ele vai cair no login. Enfim, ele aqui tem alguns modelos. Então, por exemplo, a gente bota o nome do projeto, espero que esteja dando para vocês verem certinho, gente. Tem o nome do projeto, a cena, a página, e aqui tem um desenho. Esse desenho, ele é essa ferramenta que é o storyboard, que é você exemplificar realmente visualmente o que vai ser. Existem outras formas de você fazer isso, seja indo até a locação e fotografando isso e colocando no storyboard, seja você fazendo esse desenho, mas ele ajuda, por exemplo, a equipe de arte a pensar o que vai caber nesse enquadramento, o que a gente vai ter que colocar no fundo, o que a gente vai ter como elemento narrativo
além da atuação e do rosto dos atores, por exemplo. Então, a gente tem aqui esse storyboard. A gente tem outro aqui, que é o boletim de câmera. Esse documento, embora ele esteja aqui eu falando dele na sequência da direção de fotografia, esse documento ele é mais responsabilidade da equipe de assistência, né? A segunda assistência de fotografia vai fazer o preenchimento desse boletim. Esse boletim, eu também vou trazer aqui o modelo que a gente usou no último filme que eu rodei. Ele bota aqui a cena que a gente vai rodar, o plano, o take. Então, né, como vocês devem saber, a gente às vezes tem que fazer mais de uma tomada de cada cena, de cada plano. Então, a gente anota aqui quais são os takes. Se a gente usou alguma lente ou algum filtro, uma nota, que eu particularmente gosto de colocar de 0 a 10, mas você pode colocar ruim, bom e tal. E alguma observação. Então, por exemplo, a gente está rodando aqui e aí eu acabei de errar minha fala. Por exemplo, a gente está gravando um filme e eu acabei de errar minha fala. A pessoa que vai estar preenchendo esse documento, ela pode colocar, por exemplo, nota para fotografia, foi maravilhoso. Tá tudo muito bem enquadrado, a gente não teve nenhum problema de iluminação nem de movimentação, mas eu errei minha fala. Então esse plano vai cair. Ele não vai ser usado nesse projeto. Então, por mais que ele possa ter uma nota boa para a fotografia, nas observações a pessoa vai colocar: a atriz errou a fala. Ou seja, esse plano não vai ser utilizado. A importância desse documento, ela também é muito grande, porque quando a pessoa que for montar, né, nossa montadora ou editora, enfim, ela vai conseguir ler, entender que ela vai poder usar mais rapidamente, né, tem esse primeiro filtro de conteúdo e caso posteriormente a gente veja que, na verdade, teve um erro de foco, a gente não colocou na distância focal certa, teve um erro de foco, e aí a gente precisa refazer esse plano. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai ter certeza que está com as mesmas configurações? A gente usa esse boletim que vai estar escrito qual foi a lente, se a gente usou algum filtro a mais, se a gente usou alguma iluminação diferente, enfim. Tudo isso é bom a gente ter bem registradinho para evitar potenciais problemas. Outro documento aqui é o relatório de logagem. Como eu comentei um pouquinho antes, a gente tem a pessoa que faz a logagem, ou GMA, que é o gerenciamento de mídia audiovisual. Essa pessoa, ela tem uma responsabilidade gigantesca, porque imagina, a gente gastou muito dinheiro produzindo a locação, contratando os atores e as atrizes, contratando todo mundo, alugando material, e uma semana depois a gente descobre que não tem, esse material não foi armazenado, ele se perdeu, teve alguma coisa corrompida. Imagina o prejuízo que seria isso, né? Você faz todo esse investimento de tempo e dinheiro e de tudo isso para depois esse produto ele não existir mais, porque alguém deixou isso se perder no meio do caminho. Seria trágico, né? Então, a gente tem essa pessoa, que é o GMA ou o logger, que vai fazer essa transferência de dados, sempre deixando mais de um backup, e que tem uma plataforma. Para quem tiver interesse nisso, eu recomendo depois vocês darem uma pesquisada. Tem um programa que se chama Shotput Pro. Deixa eu tentar abrir ele aqui para vocês. Ele é uma interface muito simples, que você vai, por exemplo, aqui se eu tivesse plugado um pendrive ou uma mídia, um HD, um SSD, um cartão de memória, ele ia aparecer bem aqui, a gente aperta aqui, vai descarregar de um lugar para outro. E eu não vou conseguir fazer ele aqui agora para vocês, porque eu não estou com nenhum cartão, mas ele vai te gerar um relatório. Então, você consegue comprovar para a produtora, enfim, para a pessoa que te contratou, que esse material foi devidamente armazenado sim, e que se aconteceu algum erro, enfim, ele não é mais sua responsabilidade, porque você fez esse armazenamento correto num primeiro HD, depois uma cópia num segundo HD, e você tem esse relatório provando. Além disso, ele também gera alguns frames, né? Ele pega alguns quadros desse conteúdo que foi gravado e ele coloca em um outro relatório para você conseguir acompanhar mais ou menos o que tem em cada material. E, por exemplo, a gente teve uma tomada que teve uma barra de luz, né? Um light banding, que é quando vocês já devem ter visto gravando, por exemplo, a televisão e ficar passando uma listra assim na tela. Então, isso é um erro, isso não deveria acontecer. Então, nesse relatório você consegue ver também se tem alguma coisa assim. Esse aplicativo, ele é pago, mas ele tem como você ir na versão demo,
e você consegue emitir até 10 relatórios. Gente, a gente vai ter agora um print para provar, né, a presença de todo mundo. Então, se vocês puderem abrir a câmera em um instantinho, eu espero vocês, não tem problema. Abram suas câmeras, quem puder, para a gente ter esse print, ver as carinhas lindas de todo mundo e vocês terem, enfim, a presença aí bem sem problema nenhum, bem tranquila. Continuando aqui, vamos lá. A gente tem mais alguns outros documentos, que é o mapa de luz, que é esse documento bem aqui, por exemplo, ele tem um modelinho aqui. Esse é um muito simples que eu peguei aqui. É o nosso ator ou atriz, né, a nossa figura. Aqui é a câmera. Esse 1 quer dizer a nossa luz principal. Esse 2, a nossa luz, o nosso contraluz. E o 3, a nossa luz secundária. Esse mapa, ele pode parecer um pouquinho difícil de entender, né, à primeira vista, mas ele é muito legal para você planejar as suas cenas. Então, você vai desenhando, vai fazendo isso. Isso é um trabalho que é feito muito conjuntamente com a equipe de elétrica, principalmente. Então, um gaffer é uma pessoa que é o chefe de elétrica, é a pessoa que vai montar essa luz. É uma pessoa que vai saber entender esse mapa e vai ajudar você a, enfim, tornar essa ideia realidade, tornar essa iluminação realidade. Voltando para cá, para os documentos, a gente tem o boletim de locação, que é feito conjuntamente numa visita técnica, né, nesse pré-light aqui que eu coloquei, que é uma visita onde vão todos os cabeças de equipe, vai a pessoa responsável pela direção de som, pela produção, enfim, a própria direção, vai todo mundo lá para ver se essa locação ela tem os requisitos que a gente precisa ter. Então, tem recurso suficiente, tem uma rede elétrica forte o suficiente para a gente não ligar um Fresnel e derrubar a luz, por exemplo, da casa que a gente for gravar. Então, esse é um documento muito importante, esse boletim, para ver se tem eco, se não tem, se dá para captar o som. Às vezes, coisas que a gente nem pensa em pensar, né? Mas, por exemplo, perto de uma rodovia, e aí vai ficar passando o caminhão muito, muito perto o tempo todo, isso atrapalha o som. Então, enfim, é um documento muito importante para várias áreas e para fotografia também. E o Monstro, que é uma ferramenta que eu gosto muito de fazer particularmente, que é o seguinte, você pegou a sua decupagem, você pegou o seu storyboard e agora você quer ter certeza que aquilo vai funcionar, que aquilo dá certo. Às vezes a gente pensa em alguns planos que são muito ousados, que são um pouco difíceis de fazer, que a gente talvez não tenha, teoricamente, né, o recurso suficiente para fazer. E o que você pode fazer é você ir na sua locação com alguns stand-ins. Stand-ins são pessoas que ficam no local, né? Por exemplo, quando eles estavam montando essa live aqui, provavelmente ficou uma pessoa aqui para eles focarem. Essa pessoa seria um stand-in, porque não seria eu dando a aula, mas seria alguém que vai ajudar a fazer essa organização prévia, né? Então, por exemplo, a gente está lá, vamos fazer esse monstro. Fomos nós aqui fazer isso, e aí a gente pega e grava uma prévia. Pode ser com celular, pode ser como for. O ideal é você gravar isso com o equipamento que você já vai rodar, ou pelo menos com as lentes que você já vai usar, para você ter uma ideia de como isso vai ficar tanto esteticamente. Então, por exemplo, a gente vai usar uma lente que gera muita distorção. Vamos ver como isso fica no local? Vamos ver como isso vai ficar enquadrado na pessoa? Vai ficar legal, não vai ficar legal? Vamos montar a nossa luz, vamos ver se isso funciona. E aí acontece às vezes de no monstro a gente perceber que algo não vai funcionar. A gente vai ter que trocar uma luz, a gente vai ter que trocar uma lente, mas ele ajuda também, juntamente com o storyboard e com a decupagem, a gente entender mais concretamente ainda, né, como que vai ser isso visualmente falando. Então, a gente tem a decupagem, que é um documento escrito, a gente tem o storyboard, que é um documento visual em imagem estática, e a gente tem o monstro, que é esse documento em imagem em movimento, em vídeo, né? Então, são esses documentos que eu considero bem importantes. Vamos para a operação de câmera, né? Simplesmente, entre muitas aspas, a pessoa responsável por operar a câmera. Como eu falei, tem algumas pessoas, diretores ou diretoras de fotografia que acumulam essa função, então que também operam a câmera. Mas tem algumas outras especificações também. Tem, por exemplo, pessoas que são técnicas em Steadicam. Então, elas são pessoas que são especialistas na câmera na mão, né? A câmera fora do tripé, mas que tem aquela movimentação, enfim.
Para isso é necessário você ter conhecimentos técnicos avançados, eu diria, você ter conhecimentos teóricos também, de linguagem e uma boa comunicação com a direção. Aí você me pergunta, Ju, qual é a diferença da operação de câmera e da direção de fotografia, então? Não entendi. A diferença é a seguinte, como eu falei, a pessoa que está fazendo a direção de fotografia, ela é responsável por todo esse então, essa decupagem, tudo isso que eu falei, é responsável também por um acompanhamento na pós. Então, por exemplo, o filme foi gravado, foi montado e passou agora para colorização, que é o processo em que a gente vai fazer o tratamento de cor, vai trazer aquele look mais cinematográfico, que nem muita gente gosta de falar. Então, a gente vai trazer a cor, vai trazer essa estética que a gente quer ver no nosso filme. E aí, enfim, vocês devem estar se perguntando qual é o papel da direção de fotografia. A direção de fotografia não era só até gravar? Agora que já está gravado, o que eles vão poder fazer? Tem coisa que pode fazer sim, gente, que nem uma foto. Imagina, você pegou lá, tirou uma foto. Se você editar essa foto, se você tratar essa imagem, ela pode estar mais contrastada, ela pode estar mais lavada, ela pode ter os azuis puxados um pouco mais para o verde, um pouco mais para o azul mais escuro. Se você passar essa foto para outra pessoa, o arquivo cru, para outra pessoa editar, ela pode editar de um jeito completamente diferente. Então, o papel da direção de fotografia nesse acompanhamento com a pós-produção é você ter certeza que as coisas estão sendo afinadas. Como eu falei, o audiovisual, né, o cinema, é uma arte que tem a participação de muita gente. Então, você tem que respeitar também que essa pessoa, né, o colorista ou a colorista, vai ter o espaço e vai ter a liberdade criativa de colorir como achar que convém melhor. Mas também tem espaço para você, diretora ou diretor de fotografia, chegar junto e falar, poxa, e se a gente fizer um pouquinho mais lavado, um pouquinho mais contrastado? Eu pensei um pouco mais escuro, se a gente clarear um pouco, se a gente botar mais para tons quentes, como é que a gente pode destacar mais as cores que a própria equipe de arte colocou, por exemplo? Então tem esse diálogo próximo. Na maioria das vezes, a pessoa que está operando a câmera, ela não vai ter todo esse envolvimento. Ela é contratada para ir lá, fazer a diária dela, gravar, dar check em todos os planos. Tem espaço, sim, para ter um complemento criativo, para dar algumas opiniões, conversar com a direção, mas que não tem todo esse comprometimento em todo esse fio, né, que seria a produção, contando a pré e a pós. Primeira assistência de câmera. É a pessoa responsável pelo foco. Então, todo mundo com certeza já viu algum take, algum vídeo, alguma coisa assim, que a pessoa estivesse fora de foco. E aí, às vezes, isso pode ser uma ferramenta, né? Isso pode ser estético, isso pode ser proposital, mas, às vezes, na maioria das vezes, isso é um erro. Então, para isso, imagina, muito complicado você ter que operar a câmera, você ter que pensar no enquadramento, você ter que fazer tudo isso e você ainda tem que estar lá mexendo no foco, né? Então, tem uma pessoa, que é essa primeira assistente de câmera, que é a pessoa responsável por fazer o foco. Ela sempre fica ao lado da diretora / operadora de câmera. A gente até costuma dizer que do lado direito fica a pessoa do foco e do lado esquerdo do tripé, né? Você montando, por exemplo, os 2 pés para frente e um para trás. Desse lado fica a pessoa fazendo o foco, que normalmente fica desse lado da lente. E desse lado fica a pessoa fazendo o enquadramento, que seria a operadora ou a diretora de câmera. A gente tem alguns tipos de foco, né, de follow focus, que é esse equipamento, que tem alguns que tem uma rodinha, você pega essa roda e você coloca no anel de foco da lente, então, né, a gente bota aqui. Dá pra ver o meu mouse, gente? Dá pra ver, né? Sim. Ah, tá. Aqui a gente tem a lente, né? Aqui é o anel de foco, suponhamos. A gente coloca essa rodinha aqui e ele vem acoplado numa outra engrenagem que você girando vai mover o anel para frente ou para trás, ou seja, vai aproximar ou afastar o foco. Tem uma outra tecnologia também que é um follow focus remoto, então você encaixa esse aparelho aí e você consegue operar de um outro lugar, então ele vem tipo um controlezinho assim, você acopla um monitor para você conseguir acompanhar e você vai operando o foco de longe. Isso é muito bom para situações nas quais você tem uma câmera em movimento, você tá com a câmera no Steadicam, ou você, enfim, num gimbal, num Ronin, e você precisa que ela esteja se locomovendo e vai ser muito complicado você ter 2 pessoas se locomovendo ao mesmo tempo. Isso pode atravancar um pouco o caminho, deixar essa imagem um pouco menos fluida, então você coloca um follow focus remoto.
Depois disso, a gente chega na segunda assistência e no GMA, que eu já falei bastante, né? Essa pessoa responsável por armazenar e conferir o material. Eu acho super legal você ser GMA, eu gosto muito de fazer essa função, mas tem gente que não gosta porque você fica mais lá sentado fazendo esse gerenciamento de arquivos. Temos a segunda assistência, né? Então, essa pessoa que vai ser responsável pela montagem da câmera, pela limpeza e pela integridade do equipamento, e ela basicamente facilita a vida da primeira assistência e da direção de fotografia e da operação. Essa pessoa, a gente diz que normalmente o segundo assistente tem um balde, então ele é uma bolsa, assim, que você tem que ter várias coisas. Você tem que ter uma chave, seria legal você ter um jogo de chave Allen, você ter aqueles sprayzinhos para você limpar a lente, lembrando que você nunca joga o spray direto na lente, você joga num paninho de fibra e depois você passa para limpar. Mas é isso, a assistência da pessoa que, assim, a gente vai rodar aqui agora, eu tô operando a câmera, eu tô segurando aqui o meu shoulder mount, por exemplo, tô segurando a câmera. Terminamos de rodar, eu vou dar essa câmera pro segundo assistente, a pessoa vai pegar, colocar a câmera num lugar seguro, e aí eu vou poder descansar um pouco o meu corpo enquanto eu penso. Não tem que ficar segurando esse peso o tempo inteiro, porque essas câmeras muitas vezes são muito pesadas. Então, para você que tem interesse em ser assistente, você tem que ser uma pessoa muito proativa. Você tem que estar sempre indo atrás, você tem que ir indo lá, você tem que pegar a câmera assim que ela for liberada, você tem que ter certeza que a bateria não caiu, você não pode deixar a bateria da câmera morrer, gente. Você é responsável por isso. Tem que ficar olhando se o cartão está sendo cheio, se não está. E você não chega e vai lá trocar. Você fala, olha, o cartão está enchendo, posso trocar? Vai fazendo essa intermediação, assim, arrumando a câmera. Essa pessoa também, é interessante que ela tem uma diária a mais. Então, por exemplo, vamos rodar um projeto e ele vai ser gravado durante uma semana, 7 dias. Essa pessoa da assistência, ela vai ter uma diária antes, na qual ela vai até a locadora, vai pegar o equipamento que vai ser utilizado, vai tirar uma foto de como ele vem, para você ter certeza que você está devolvendo exatamente do mesmo jeito que você recebeu. E você vai rodar esse equipamento, você vai montar a câmera, exatamente o setup que a gente vai usar no dia da filmagem, você vai pré-produzir isso antes, você vai deixar os cartões rodando até eles encherem, para você ter certeza que está tudo certo com todos os slots ou espaços de memória. Vai gastar todas as baterias para você ter certeza que nenhuma delas está viciada, que nenhuma delas vai cair antes da hora. Então, você tem que testar todo esse equipamento. Eu diria que é uma função muito trabalhosa, mas que é muito legal para quem gosta de estar lá perto, operando, mexendo na câmera e aprendendo muito, né? Essa é uma coisa muito importante também. Um adendo que eu não coloquei aqui na apresentação, a gente tem mais uma função, que é o TID, que é o técnico ou a técnica em imagem digital. Essa pessoa, ela é responsável por receber esse material também e já ir meio que pré-colorindo, ela vai meio que pré-montando isso ao vivo. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas pessoas que exerçam essa função, porque é uma função relativamente nova, mas porque também os projetos no Brasil ainda tem pouca verba, e isso dá certo, isso vai mudar, né, nesses próximos anos. Mas é uma função que a gente ainda não teve muito espaço para ela aqui no Brasil, mas essa pessoa que vai meio que fazendo um processamento ao vivo. Enquanto esse material está sendo produzido, ele já vai chegando e essa pessoa vai manejando esses arquivos. E, enfim, é uma função muito legal também de executar, eu acho. E, por fim, a terceira assistência, ou Video Assist, é a pessoa que puxa todos os cabos. Ela vai puxar aqui o monitoramento para todo mundo conseguir assistir. Eu diria que é importante você ter alguns monitores. Então, por exemplo, a pessoa está aqui na câmera, seja ela em movimento, seja ela no tripé, a gente vai ter um monitor para fotografia, né? Então, normalmente tem, por exemplo, esse aqui, com esse tipo de bracinho aqui, ela parece ser uma câmera que foi montada no... Deixa eu botar na tela cheia aqui, eu acho que... Ah, não, já tá. Então, com esse bracinho aqui, ela parece estar montada num gimbal ou diretamente na câmera. Esse é o monitor para a pessoa que está operando a câmera. Esse negocinho aqui, que vocês podem ver, ele é um repetidor de sinal. Então, para você não ter que puxar muitos cabos da câmera, né, no sentido literal, material, você puxa alguns cabos por Bluetooth ou, enfim, por sinal, assim, que ela vai emitir esse sinal e permitir que as outras pessoas também monitorem, também vejam o que está sendo gravado, sem precisar ter um cabo que talvez limite a movimentação da pessoa que está operando a câmera.
Então, é importante você montar um monitor grande para a equipe como um todo, né? Se você puder ter mais de um, ótimo. Mas você montar um monitor para a equipe conseguir ver. Então, a galera da arte conseguir olhar e falar, eita, isso aqui tá no lugar, isso aqui não tá. Ver se precisa retocar a maquiagem, enfim. Você ter esse acompanhamento de todo mundo. É interessante se você conseguir ter um monitorzinho para a galera do som, para eles conseguirem ver também. E aí, gente, eu vou fazer uma pausa aqui agora, porque eles vão lançar a lista de presença aí no chat. Lembrando que... eu esqueci o que esses 5 minutos é, gente. Ah, tá. Tem 5 minutos para vocês preencherem, gente. Não percam aí o timing, quem tá acompanhando. E ela vai ser rodada mais uma vez, essa lista. Então, fiquem atentos aí, preencham bonitinho. E aí também, gente, a Aline vai ter a pausa dela, tá bom? Obrigada, Aline. E vocês podem acompanhar a tradução também aqui pelo Zoom. Continuando, gente, o monitoramento, né? Eu recomendo ter esse pequeno monitor para a galera do som conseguir acompanhar também. E um para direção, obviamente, né? Tem que ter um monitor para direção, acompanhar tudo que está acontecendo e tudo mais. Se a pessoa estiver usando aquele follow focus remoto que eu falei antes, também é interessante você ter esse monitor para a pessoa do foco, que ele vai fazer bastante diferença. Tem muita gente que começa no audiovisual fazendo essa função de vídeo assist, né? Entra como estagiário, alguma coisa assim, para ter esse primeiro contato e começar a se inserir. E eu acho que é um começo muito bom, assim. Mas algumas definições não oficiais, né? Eu digo não oficiais, assim, de brincadeira, mas é porque, por exemplo, o videomaker é uma triste vida solitária. Eu já estive lá, acredito que alguns de vocês talvez também estejam. Essa pessoa que ela tenta juntar todas as funções da fotografia em uma só pessoa. Tem suas vantagens, porque é uma pessoa que ela dá conta do recado, ela consegue produzir, por exemplo, vídeos institucionais, alguns fashion filmes talvez, algumas publicidades para Instagram ou para, enfim, seja o que for. É uma pessoa que ela consegue produzir esse conteúdo de uma forma um pouco mais barata, mas que é muito difícil, gente, é um acúmulo de função muito grande, assim. Você tem que saber fazer muitas coisas, você tem que editar o seu próprio material, então por isso que eu fiz essa brincadeirinha aqui, mas tem muito seu valor e seu lugar no mercado também. É uma boa forma também se você quer se familiarizar mais com as câmeras e com essa produção de conteúdo audiovisual. A operadora de Steadicam foi essa função que eu falei. Steadicam, para quem tem dinheiro, né? É esse equipamento aqui, então ele estabiliza a câmera, você consegue fazer muitas mais movimentações e você consegue que essa câmera não fique tão tremelicada. Tem uma curiosidade, quanto mais leve o seu equipamento, mais trêmulo ele vai ficar, mais difícil é você estabilizar. Então, se você está gravando com a sua Canon ou com a sua Sony, por exemplo, uma Sony 7.4 ou uma Sony 6.500, são equipamentos muito compactos. Então, quando você vai tentar estabilizar na sua mão, qualquer coisa que você faça, às vezes até a sua própria respiração, ela já vai gerar um movimento assim na imagem, ela vai ficar um pouco trêmula. Apesar de serem câmeras muito boas, excelentes, que já tem um próprio estabilizador embutido, ela vai sofrer esse impacto, né, do nosso movimento mecânico. Agora, se você estiver gravando com uma Blackmagic 6K Pro, que é um equipamento já bem mais pesado, embora seja mais cansativo você operar ela na mão, ela consegue ser um pouco mais estável. Por ser mais pesada, ela não vai estar tão suscetível a esses pequenos movimentos. Agora, se você conseguir botar num gimbal, num Ronin, que é um tipo, né, também, ela vai ficar bem mais estável. E se você conseguir botar, por exemplo, num shoulder, que a gente também vai falar isso mais pra frente, não se preocupem, ela fica ainda mais estável. E se você colocar no Steadicam, aí já fica uma coisa linda. E outra que eu queria trazer aqui para vocês, a título mais de curiosidade, assim, é essa operadora de grua. Então, com certeza vocês já viram em show, principalmente em festival. Não sei se todo mundo é de Brasília, mas aqui em Brasília tem em vários eventos também. Esses guindastes que ficam com a câmera para cima e para baixo, muitas vezes a gente que está no público acha um saco porque atrapalha a nossa visualização. Mas são equipamentos muito grandes, é tipo um guindastezinho assim, ou às vezes uma
uma gangorra, né, fazendo essa brincadeira assim, que você coloca alguns pesos aqui embaixo, né, para ela conseguir balancear a câmera, porque é um equipamento muito pesado, e você consegue operar essa câmera a uma distância muito grande, em alturas bem altas. Normalmente, para você operar uma grua, você tem que ter uma certificação, você tem que ter feito algum curso, alguma coisa assim para conseguir operar. Aqui em Brasília, eu conheço poucas pessoas que têm essa licença para você operar a grua e muito menos ainda pessoas que alugam, né, locadoras que têm esse equipamento, mas que ele gera imagens assim muito legais. Vamos lá. As diferenças entre cinema e TV. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que não é o foco, eu também não tenho muita experiência com TV, mas o que eu vejo, assim, de mais diferencial, a gente começa pelas câmeras, são tipos de câmeras um pouco diferentes. No cinema a gente usa bastante a Arri, da Red, a gente usa Blackmagic, a gente consegue usar algumas da Sony também. Na TV, a gente usa principalmente essa Sony PMW. Teve até um caso recentemente, acho que a SBT gastou muito dinheiro para comprar câmeras e se equiparar da Globo e tudo mais. Foi essa PMW que gerou essa polêmica. Que elas são câmeras um pouco diferentes em termos de operação mesmo. Então, muitas vezes para a TV, a gente grava no perfil de cor que já vai ser exibido, por ser um conteúdo muito rápido, assim, uma cobertura jornalística, um reality show, alguma coisa assim. A gente não tem esse tempo de fazer esse processamento de imagem e fazer essa colorização, porque tem que ser entregue ao vivo ou, enfim, num intervalo de tempo muito curto. Então, a gente usa esse perfil de imagem que ele já corresponde ao próximo que a gente está vendo a olho nu. No cinema, a gente tem uma liberdade artística muito grande. Então, dependendo do que você está querendo passar, a gente pode escolher, por exemplo, uma lente que tenha um buquê um pouco mais diferenciado, como uma Helios 422, a gente consegue usar uma lente que tenha uma compressão muito grande, então às vezes uma teleobjetiva muito grande. Eu vou trazer para vocês, na aula que a gente for falar de lentes, um exemplo. Teve um filme que eles usaram uma lente que ela comprimiu tanto que tem duas pessoas conversando e tem um avião que está pousando. E parece que esse avião, ele está pousando quase em cima das pessoas. Parece que esse avião vai atropelar as pessoas. E, na verdade, não tá super longe, numa distância segura. Mas essa compressão da lente, era uma lente de 2.000 milímetros, ela aproxima de um tanto que você cria essa imagem, assim, que isso para a TV não seria usado, muito dificilmente seria usado, mas que para o cinema você tem essa liberdade de fazer. Vou trazer exemplos também mais pra frente com grandes angulares e tudo mais. E na TV é isso que eu falei, a gente tem uma coisa que se assemelha um pouco mais ao que o olho humano vê. Em termos de linguagem audiovisual e narrativa, a gente pode também ter enquadramentos um pouco mais diferentes. A gente pode brincar com essa profundidade de campo, a gente pode fazer um ângulo holandês, por exemplo, que é um ângulo meio diagonal assim. E na TV a gente tem uma linguagem um pouco mais dentro de caixinhas, por assim dizer. Lógico que você pode ser criativo fazendo uma cobertura jornalística, mas é um pouco mais difícil, porque você tem que seguir algumas regras e convenções por esse material estar sendo exibido para um público específico, num gênero muito específico. Então, por exemplo, se você estiver nos estúdios Globo gravando uma novela, tem coisas que se assemelham um pouco com o cinema em termos de liberdade criativa, mas que você tem uma fórmula um pouco mais engessada, por assim dizer. Ou se, por exemplo, a gente estiver gravando um reality show, você normalmente acompanha no BBB, que vai começar agora, né? Ou já começou, enfim, não sei. Mas que tá bem alta. Se você estiver gravando lá, você tem que estar gravando o que tá acontecendo. Você não tem tempo de gravar, explorar a sua sensibilidade, gravando a grama, ou as ondulações da água na piscina. Você tem que estar gravando as pessoas que estão falando, o barraco que tá acontecendo. Então, também é nesse sentido que eu falo isso da linguagem nichada. Se você vai gravar uma matéria jornalística, você está lá acompanhando um repórter, você precisa fazer uma contextualização do ambiente, né, do espaço, depois você afunila um pouco mais falando da situação, depois você afunila um pouco mais falando da pessoa, da figura. Então, por exemplo, a gente teve um acidente de carro. A gente começa falando onde foi esse acidente. Foi na W3, foi no Eixão, foi na L2, enfim, você coloca onde isso aconteceu, depois você coloca o que aconteceu. Tá, a gente começa aqui falando, gente, setor comercial sul, a gente está gravando aqui, fazendo essa ambientação. A gente fecha um pouco, o que aconteceu no setor comercial sul? Ah,
teve um acidente de carro. A gente fecha um pouco mais. Quem foram as pessoas envolvidas nesse acidente de carro? O que gerou isso, entendeu? Então, no jornalismo, a gente vai fazendo essa gradação e vai afunilando mais para a gente falar da nossa notícia. Como a gente está de tempo? 15h11. E até... Aí a gente passa, gente, para essa parte das recomendações e boas práticas. Como eu falei antes, para você que está querendo seguir carreira no audiovisual, para você que está querendo entrar nesse mercado ou que já entrou, mas enfim, quer avançar, tem algumas coisas que a gente faz que são boas práticas, enfim, que todo mundo deveria saber. Algumas caem nesse lugar de bom senso, por assim dizer, mas algumas são coisas um pouco mais técnicas e específicas, que é interessante da gente comentar aqui. A primeira coisa é usar roupas pretas em set. Aí tem gente que vira e fala, nossa, Ju, que chato, por que eu tenho que vestir de preto? Tipo assim, eu acho nada a ver. Por um motivo muito simples, gente, por causa da luz. Quando você tá usando uma roupa branca, que nem eu tô usando aqui agora, essa luz, ela vem, ela rebate em mim e ela volta. Então, por exemplo, se eu tô num set que a gente tá gravando um filme, que é um filme muito triste, é um filme que tem uma carga dramática muito densa e que a gente está usando, por exemplo, principalmente tons de azul e alguns pontinhos de luz amarelos, se eu chegar lá com uma luz ou com uma roupa verde ou uma roupa rosa, essa luz que a gente pensou, essa direção de arte que a gente pensou, ela pode ser afetada por isso. Então, por exemplo, a gente usando... o círculo cromático, né? Se a luz que a gente está emitindo, ela é amarela e eu uso uma roupa rosa, essa luz ela vai voltar um pouco mais puxada para esse rosa, ela vai se misturar. Então, se eu usar, por exemplo, uma roupa azul clara, ou enfim, algum tom de azul, azul com amarelo vai dar verde, essa luz ela vai rebater um pouco. Tudo que a gente vê aqui no nosso espaço, ele rebate um pouco a luz. Então, tem superfícies que rebatem mais, que rebatem menos. Se você usar um vidro ou uma superfície espelhada, ela vai estar retornando muita luz. Agora, se você usar uma coisa mais fosca, ela vai retornar menos luz. Agora, se você estiver vestido de preto, que é o ideal, aí você vai absorver essa luz, você não vai interferir de volta nesse meio, né, nessa situação audiovisual que a gente está criando. Usar roupas confortáveis também, eu não coloquei aqui, mas, gente, usem roupas confortáveis, não tem por que você ir, tipo, com uma roupa que te aperta, um tênis que não é confortável, principalmente, aqui que a gente está falando de operação de câmera, principalmente se você for a pessoa que está operando essa câmera. Câmeras muitas vezes são equipamentos muito pesados, são equipamentos que são cansativos. As diárias, elas são muito longas, né? Atualmente a nossa diária de pessoas do audiovisual, ela fica em 12 horas. Imagina 12 horas você em pé, trabalhando, carregando um equipamento pesado. Isso é muito tempo. Tudo bem que está tendo uma discussão dentro do sindicato, dentro de outros lugares, assim, também até fora do país, para a gente reduzir essa jornada para 10 horas, contando produção, desprodução, tempo de almoço, às vezes até deslocamento. Então, está tendo essa discussão para a gente diminuir para 10 horas, mas ainda assim, mesmo se for 10 horas, é muito tempo para você estar com um sapato que está te apertando. Então, vá de preto e vá confortável. São as minhas primeiras recomendações, assim. A segunda coisa é você somente se reportar à sua pessoa superior direta. Então, se você é um videoassiste, você não vai falar com a diretora de fotografia. Por mais que você admire o trabalho, por mais que tenha... alguma coisa que você queira falar, você vai se reportar diretamente à sua pessoa superior direta, né? Você vai falar com a segunda assistência, no máximo com a primeira assistência. Você não vai ficar falando com outras pessoas. Se tiver um espaço para isso, tá no momento de descontração, a gente fez uma pausa aqui, já desproduziu o set, estamos esperando alguma coisa e estamos tomando o cafezinho da técnica, aí sim, você pode, nossa, muito massa, gostei muito do seu trabalho, isso está sendo muito legal, ou enfim, o que você quiser falar. Mas fora desses momentos, você não vai falar com mais ninguém que esteja hierarquicamente acima de você, porque isso pode atrapalhar essa pessoa, isso pode desfocar ela, isso vai te desfocar do seu trabalho.
A gente tem um ditado, né, uma fala que diz assim: quem não está fazendo nada no set está atrapalhando. Se você está num set e você está desocupado, das duas uma, ou você não está fazendo o que você devia fazer, ou você não devia estar lá. É simples assim, porque todo mundo tem uma função, as coisas acontecem muito encaixadinhas. Então, se você não está fazendo nada, você provavelmente está deixando alguém fazer o seu trabalho. Isso é muito ruim, tanto para você, em termos da sua carreira individual, quanto para o resultado final, que é o filme que você vai estar fazendo. A terceira coisa, não esconder seus erros, mas não criar alarde. Você errou? Você fez alguma coisa? Você mexeu onde não devia? Você derrubou alguma coisa? Não esconda isso. Porque se você esconder, eventualmente as pessoas vão descobrir. Isso vai ser pior. Você vai ser tido como uma pessoa que não assume os seus erros ou que não é confiável, alguma coisa assim. Assuma os seus erros. Acontece, todo mundo erra. Tipo assim, pode ser fácil falar, né? E às vezes pode ser um erro muito grave, uma coisa muito grotesca. Mas você esconder isso não vai te trazer nada de bom. Mas você também não precisa criar um alarde. Fala, meu Deus do céu, acabou o mundo, eu errei aqui, eu derrubei café no chão, eu fiz não sei o que, não sei o que. E agora todo mundo para ver o meu erro. Também não é isso. Você também não precisa onerar mais pessoas que não estão envolvidas diretamente com aquela situação. Então, se reporta para o seu superior ou para a sua superiora, veja o que você pode fazer para resolver essa situação. E pronto, e é isso, e está resolvido. Outra coisa que é muito importante é você não ficar na linha de visão das atrizes e dos atores, né, do elenco como um todo. Por quê? Ah, Ju, porque as pessoas da técnica são menos valorizadas e eles não podem ver a gente? Não, gente, não é nada disso. Inclusive, o elenco, na maioria das vezes, reconhece muito o trabalho que a gente faz enquanto técnica, porque é um trabalho muito conjunto. Da mesma forma que a gente precisa das pessoas atuando, eles precisam da gente gravando. Então, todo mundo reconhece o trabalho uns dos outros, mas é importante você ficar fora da linha de visão, porque às vezes atrapalha. Eu, por exemplo, gravando aqui com vocês, se tiver muita coisa acontecendo ali atrás, eu vou me distrair, eu vou perder um pouco do foco. Isso acontece também para o elenco, ainda que sejam profissionais da atuação, profissionais que estão fazendo o seu trabalho e que tinham esse trabalho de decorar as falas e tudo mais, pode atrapalhar, é simples assim. Então, sempre que possível, não fica nesse eixo aqui. Você pode ficar um pouquinho mais para lá, você pode ficar um pouquinho mais para cá, mas não fica na linha dos olhos dessas pessoas, porque isso pode atrapalhar. E como eu falei, o set já é muito longo, já é muito cansativo. Então, quanto menos repetições desnecessárias a gente tiver que fazer, melhor. Telefone no silencioso sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Não existe telefone tocar no meio do set e atrapalhar. Isso é terrível, assim. Tipo, é um erro muito grave, muito besta que poderia ter sido evitado. Então, sempre ou desliga, bota no silencioso, avisa seus familiares, avisa seus amigos. Estarei trabalhando, por favor, não me liguem. Porque é terrível você ter que regravar porque algum celular tocou. Outra coisa, gente, seja uma pessoa prestativa. Assim como eu falei mais cedo, nesse lugar de segundo assistente de câmera, que você tem que ser uma pessoa que está muito presente, que está muito proativa, em todas as áreas, né, em todas as funções, é bom você ser essa pessoa prestativa, que está disposta a trabalhar, que quer ver as coisas acontecerem, que se precisar de ajuda você consegue ajudar, você está disposto a isso. Mas ter noção de quanto você pode fazer isso. Então, tem uma diferença entre você estar disposto a ajudar e você querer se meter no trabalho dos outros. Isso, como tudo na vida, é muito chato quando você está tentando fazer o seu trabalho e vem uma outra pessoa falar tipo, mas e se você fizer assim? E se você enquadrar desse jeito? E se você filmar desse jeito? E se você usasse tal luz? E se você usasse tal lente? Não é a sua atribuição, a gente tem que confiar que todo mundo está fazendo o seu papel de uma forma comprometida, de uma forma responsável, de uma forma competente. Então é isso que eu falei, o audiovisual ele é produzido por muita gente, é muito coletivo. Então você tem que confiar também que as pessoas vão ser competentes no que elas estão fazendo.
o que acontece muitas vezes, a gente, quer dizer, muitas vezes não, algumas vezes acontece, as pessoas querem dar pitaco na atuação, por exemplo, falar, ai, mas e se ele falasse essa palavra desse jeito? E se ele desse mais ênfase nessa palavra ou nessa aqui? Isso é função da direção, no máximo da direção de atores, no máximo do preparador de elenco. Fora isso, ninguém tem que dar pitaco. Ninguém tem que dar pitaco no som, ninguém tem que dar pitaco em nenhuma outra área, gente, nem na arte. Então, assim, fica na sua, faz o seu trabalho, seja legal com as pessoas, seja gentil, que é essa 7ª dica aqui que eu coloquei. Todo mundo gosta de ter um ambiente saudável para trabalhar. Antigamente tinha muito esse estigma de que no audiovisual as pessoas eram muito carrascas, as pessoas eram muito rudes, tinha diretor de fotografia que queria ver se os assistentes realmente estavam dispostos a trabalhar e fazia da vida um inferno e tudo mais. Mas isso tem mudado, isso realmente em algum momento foi realidade. Mas isso tem mudado, isso só muda se as pessoas fizerem essa mudança. Então é isso, seja gentil, tente construir um ambiente de trabalho saudável, o ambiente que você gostaria de estar, trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratada ou tratado. E as coisas vão funcionando, sabe? As relações interpessoais são coisas muito importantes. Daí que você tira muitos contatos para você trabalhar no futuro. Você trabalhando bem num set de cinema, muito provavelmente as pessoas vão te chamar de novo para você fazer essa função de novo, ou para você fazer outra função, ou enfim, é assim que você vai construindo o famoso networking, né? E você vai avançando na sua carreira e fazendo as coisas acontecerem. Vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui em mais alguns tópicos, porque era isso que eu tinha listado, né? Para os pontos de hoje aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Era isso aqui que a gente tinha para falar hoje, né? Então eu vou dar uma desenvolvida, vamos falar de algumas coisas a mais, assim, histórias de set. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem mandar também. Tem como você me falar se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim? Tô no ar? Vai? Professora, a Beth pergunta, fora Blackmagic, na sua opinião, qual é a câmera indicada para gravar um longa em 4K? Vamos lá. Beth, né, que você falou? Exato. Beth, eu acho que... Ai, peraí, que eu tô me ouvindo. Deixa eu tirar esse fone aqui. Eu acho que... Assim, eu particularmente gosto muito da Blackmagic, eu acho ela uma excelente câmera. Você tem a Pocket 6K também, e tem até 8K, se não me engano. Mas assim, pra você gravar em 4K, eu diria, você pode até usar uma Sony. Eu gosto muito de operar a Sony, então a partir da Sony 6500, você já consegue ter uma imagem em 4K.
A diferença é que a 6500 ela vai gravar somente em 24 quadros. Quando a gente fala de cinema, a gente costuma gravar em 24 quadros, porque a gente remontando lá na película, né, na época que ainda era um filme, que era um rolo de filme deste tamanho, que você botava na câmera e você engatava e você girava, a velocidade que passava a fita era 24 quadradinhos daquele por segundo. Então, é bastante coisa, né? Hoje, a gente consegue fazer até 120 quadros. Tem câmeras que fazem isso. A Sony, no entanto, a partir da 6500, que ela, se eu não me engano, ela não é mais uma câmera de entrada, né? Que é como a gente chama as câmeras meio que semi-profissionais. Ela já é uma câmera muito boa. Ela grava em 24 quadros, mas se você subir para 4K, ela não sobe mais para 60 quadros, por exemplo. Aí você me pergunta, Ju, mas por que seria bom a gente subir para 60 quadros, por exemplo? A quantidade de quadros, ela vai influenciar diretamente na forma como essa imagem é mostrada, é formada, na verdade. Então, se a gente joga 24 quadros com uma velocidade que tem que ser sempre o dobro, né? Então, por exemplo, a gente tem 24 quadros, a gente tem que subir a nossa velocidade no mínimo até 1/48. Abaixo disso, ela vai ter o que a gente chama de rastro. Sabe quando você bota a velocidade muito baixa e aí começa a ficar, tipo, ou uma imagem um pouco travada, assim, ou uma imagem que ela fica, tipo, não fica muito nítida, a gente perde um pouco a nitidez por conta da velocidade? É isso que acontece se você abaixar a velocidade abaixo disso. Então, se você for fazer o seu longa, é um longa de ficção, e tem uma cena de conflito, de combate, você quer que essa cena fique em slow motion, ou, sei lá, é o flash, e aí, enquanto todo mundo fica devagar, ele tá rápido, etc, etc. Você quer ter um slow. É recomendado você subir a quantidade de quadros. Por quê? Porque na pós-produção você consegue colocar esse material mais lento. E aí, se você, por exemplo, pegar 24 quadros, né? Um framezinho assim, um negocinho de 24 quadros aqui. E você diminuir a velocidade para estender ele assim, essa imagem, essa informação, ela vai se perder um pouco, ela vai ficar um pouco distorcida. Agora, se você pegar um trenzinho, né? Um material que tem 60 quadros e você puxar, ele já vai ter mais informação nesses intervalos. Se você pegar um que tem 120, que é mais ainda, e você diminui a velocidade, você estica isso mais ainda, mas você não fica com os buracos. Então, não fica com aquela sensação de que você gravou, mas aí depois você colocou o slow e fica aquela coisa meio travada assim, ela fica muito mais fluida. Então, eu recomendo, voltando para sua pergunta, né, a 7S, por exemplo, a 7S2, a 7S4, eu acho que até para você alugar, elas têm um valor um pouco mais barato do que a própria Blackmagic. E elas conseguem fazer em 4K até 120 quadros, se eu não me engano. Então, uma câmera excelente. Em 4K você consegue mandar para festivais, para subir tanto no Vimeo, quanto no YouTube, quanto em plataformas, no festival que for, você consegue submeter esse material. A gente vai falar um pouco mais pra frente também sobre configurações de exportação, né? Como é que fica isso para você mandar para esses lugares. Eu não vou entrar muito nisso, porque isso já é montagem e pós-produção, mas só para fazer um parênteses. Então é isso, eu recomendo essas câmeras da Sony, eu acho excepcionais para você gravar. Elas têm muito perfis de cor, eu acho interessante você gravar em S-Log. O que isso quer dizer, né? Aproveitando que a gente está falando de perfis de cor. É isso que eu falei, na câmera de TV, a gente grava de uma forma que já está mais parecida com isso que a gente está vendo a olho nu. A gente não tem que tratar essa imagem. Agora, quanto mais você for colocando os perfis de cor que vão ficar mais lavados, isso quer dizer que você vai tirando informação de cor, que é uma informação muito impactante que tem, para depois você conseguir colorir na pós. Então, você meio que tira para depois pôr exatamente do jeito que você quer. A Sony, ela também tem perfis de cor muito interessantes. Dá para você gravar em S-Log 2. A partir da 7.2, da 7S2, se não me engano, você já pode gravar em S-Log 3, que também é muito interessante. Mas é isso, você tem que ter uma pessoa que vai dar conta de editar isso depois, porque é muito fácil também você gravar
você gravar em S-Log 2 ou 3 e depois você não conseguir colorir. Então é isso, eu espero ter respondido a sua pergunta. Deixa eu ver aqui como é que... Tem mais uma pergunta do Roberto Guerra. No estúdio, qual é a dinâmica de gravação? Roberto, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Eu vou tentar explicar aqui, se você puder desenvolver um pouco mais nos comentários, aí eu respondo com o maior prazer. No estúdio, considerando que a gente está fazendo um estúdio de live aqui, por exemplo, a gente tem uma pessoa sentada aqui, a gente tem uma iluminação que vem, a gente tem um isolamento acústico e a gente tem uma câmera ou mais, né? Normalmente para entrevista é interessante você colocar mais de um enquadramento, você coloca um de frente para a pessoa da forma que você quiser e você coloca uma outra câmera no mesmo eixo. O que isso quer dizer, Ju? Gente, imagina, a gente está gravando assim, eu tô sentada aqui, conversando com o meu entrevistador bem aqui, e do nada corta para uma câmera que tá vindo desse lado. Então, do nada, eu vou estar assim. Fica um pouco esquisito, né? Falando de eixo, se você tá gravando, por exemplo, uma cena de discussão ou alguma coisa assim que tem algumas mudanças de enquadramento, se você quebrar esse eixo, fica um pouco difícil de entender o que estava antes. Isso deixa o seu espectador um pouco confuso. É que nem futebol. Por exemplo, você está transmitindo um jogo. Aí você pega e tá sempre, tipo, um time desse lado e um time do outro. Sei lá, Flamengo e Fluminense, que seja. A gente tem o Fla-Flu aqui rolando. O Flamengo tá desse lado, o Fluminense tá do outro. E eu tô gravando sempre daqui. De onde Eita, peguei na lapela aqui. Desculpa se tiver dado algum ruído, gente. Eu, Juliana, tô gravando daqui. Se do nada eu mudar a minha câmera pra cá, vocês entendem que esses times vão fazer assim? E aí as pessoas que estão assistindo vão ficar tipo, ué, o que aconteceu? Obviamente que no futebol todo mundo conseguiria acompanhar se isso acontecesse, porque tem os uniformes, a galera conhece os jogadores e tudo mais. Mas no cinema, isso pode ser um pouco complicado. Então, voltando para o que você perguntou, em estúdio, falando em termos de live, já eu vou falar de gravação em estúdio, de cinema e tal. A gente tem essa primeira câmera aqui e a gente poderia ter uma outra câmera mantendo o mesmo eixo. E aí a gente tem, enfim, uma série de cabos, a gente tem uma pessoa que está operando essas multicâmeras, que vai estar escolhendo se vai a minha tela do computador para a tela de vocês, se vai a imagem da câmera para a tela de vocês. A gente tem tudo isso. E a gente tem também esse mesmo setup que eu acabei de falar agora para, por exemplo, eventos ao vivo. Eu estava participando uma vez da gravação de um festival online, principalmente nessa época de pandemia, e aí o que acontecia era muito isso, a gente tem muitas pessoas operando câmeras simultaneamente, então a gente tinha uns 5 operadores de câmera, 4 no tripé, de ângulos diferentes, com lente zoom, com coisas que você consegue mexer, enfim, fazer um tilt, fazer um pan. A gente vai falar mais sobre isso também, sobre essas movimentações de câmera. E a gente tinha uma pessoa com gimbal. Então, todas essas câmeras, elas estão emitindo uma imagem através de um cabo HDMI ou micro HDMI. Estão emitindo essa imagem que vão para uma só pessoa, que é a pessoa que está montando isso ao vivo. E essa pessoa vai variar entre as multicâmeras. Se a sua pergunta tivesse sido sobre estúdio nesse sentido, espero que tenha respondido. Se não for, eu vou falar agora um pouquinho também sobre gravação em estúdio de cinema. Então, por exemplo, a gente tá gravando um filme, a gente fez algumas locações externas e agora a gente vai fazer a externa. Quais são as vantagens de você trabalhar com externa ou com interna? A vantagem da externa, ao meu ver, Juliana, é a luz natural. Eu gosto muito de trabalhar com luz natural, eu acho que é uma maravilha. Eu gosto muito dessa situação de você ser confrontada, né, entre aspas, você ser colocada uma situação e você ter que se virar com ela. Mas é muito complicado quando você não está falando de documental, né, de documentário, você está falando de ficção. Por quê? Você não tem controle dessa imagem, né, dessa luz, na verdade, você não tem tanto controle quanto se você estivesse internamente no estúdio. Enquanto na externa você tem essa luz do sol, que é uma potência gigantesca, na luz do estúdio você tira toda a luz que você tem para você refazer ela completamente do jeito que você quer. Então a gente tem esse parênteses que é
a luz, então você vai trabalhar muito conjuntamente com as pessoas da elétrica, seja o gaffer ou a gaffer, seja os assistentes de elétrica, que são as pessoas que vão pegar, vão montar um Fresnel daqui, vão montar um contra ali, vão montar um painel de LED atrás, vão montar o que for. Essas pessoas vão ter 100% de liberdade, de controle nessa situação para conseguir montar a luz que você quer. Você tem mais liberdade para conseguir construir cenários, então para a galera da arte é ótimo, porque você não tem que lidar com uma parede que é de um tom errado, você consegue num estúdio, obviamente, se você tiver verba, pegar e pintar essa parede e fazer do jeito que você quiser. Você consegue também... desculpa, gente, me perdi de leves. A parede, pintar. Você consegue também ter controle sobre o som, porque a maioria das vezes esses lugares têm um isolamento acústico muito bom. E para câmera é muito bom também, porque normalmente você tem todo um equipamento que você consegue dar para a equipe de maquinário e eles criarem o que for preciso. Tem uma página no Instagram, nem sei se eu posso falar isso, porque eu posso, tá bom. Tem uma página no Instagram que é muito maneiro, que é para produções de baixo orçamento, chama Shitty Rigs, é SHITTYRIGS, Shitty Rigs. Eu vou ver, deixa eu colocar aqui no chat. Você coloca? Posso colocar? Vou voltar aqui. É assim, gente, Shitty Rigs, que ela tem muitas dicas de como você fazer gambiarras, né? De como você fazer... Tá, Janeide, já eu respondo a sua pergunta e as outras que falaram também. Esse Shitty Rigs, ele te ajuda a fazer isso com baixo orçamento. Então, por exemplo, gente, eu queria muito ter um dolly em casa. O que é um dolly? É um carrinho, basicamente. Você monta 2 trilhos e ele tem 4 pares de rodas. E essas rodas, elas ficam meio pra fora, assim, porque você bota o trilho no meio e você consegue empurrar. Então, o operador de câmera, que é essa pessoa que a gente vai falar a semana inteira, ele vai estar operando a câmera com o foquista em cima desse carrinho e vai vir a pessoa que é o assistente de maquinário ou o maquinista e ele vai estar empurrando. Então, por exemplo, eu quero fazer esse movimento de aproximar. A gente bota a câmera e essa pessoa vai estar empurrando. Isso é possível de você fazer, de você montar um trilho, de você fazer um circuito. Na série Em Casa com o Gil também, que é a série do Gilberto Gil, eles têm um momento que eles estão dentro de um estúdio, eles mostram um trilho circular que eles fizeram. Então, isso é muito legal, porque tem as pessoas ali no meio e essa câmera circular vai acontecendo. E aí, dentro do estúdio, você tem liberdade de fazer isso. Tem outra vantagem também, que é ninguém te incomodar, né? Você tá gravando na rua, você tá sujeito a essas coisas de, às vezes, alguém vir perguntar e aí estragar o seu áudio, porque você estava no meio de uma fala importante. E aí chegou alguém e falou, o que você tá gravando? Você tá gravando pra Globo? Isso já aconteceu comigo, sabe? Isso acontece. Então, tipo assim, no estúdio você não tem esse problema. Você tem tudo mais isolado, digamos assim. Então é isso, essas são as vantagens, mas ao mesmo tempo são as desvantagens, porque, por exemplo, para documentário, é muito interessante você gravar ao ar livre, você vê o que as pessoas têm para falar. Eu costumo acreditar que no documentário tem muitos acasos, sabe? E a riqueza do documentário são os acasos. Eu estava gravando um agora, no dia 31, né, na virada e tudo mais, e teve uma situação que foi maravilhosa, que era a bateria tava para morrer, a gente estava no limite da gravação do doc, e aí uma das nossas personagens se emocionou e começou a chorar, e na mesma hora entrou um passarinho em quadro e passou assim bem atrás dela e pousou num lugar que deu pra gente ver ela emocionada e o passarinho. Então o documentário tem isso, coisa que o estúdio, a ficção na maioria das vezes não tem. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês de novo. Essa observação do João Carlos é muito importante. A Blackmagic, ela não tem autofocus. Então, enquanto a gente estava falando, voltando para a pergunta que fizeram antes, a Sony, ela tem, inclusive a 7 IV, por exemplo, ela tem uma vantagem que ela sobe para 10 bits a imagem, né? Ela não é mais 8 bits. O que isso quer dizer? A olho nu, no visor da câmera, nada. Mas em termos de quantidade de informação no arquivo e para a galera da pós-produção, da colorização, isso ajuda muito, porque você tem uma margem melhor para editar a cor. E ela tem um autofocus, tem como você traquear esse foco no olho da pessoa, então é muito mais difícil você perder esse foco porque ela fica travada no olho da pessoa.
Agora, a Blackmagic não. Então, realmente é interessante você ter uma foquista, um foquista que vai te ajudar nisso. Deixa eu subir aqui. O Pedro Júlio perguntou se eu podia deixar escrito os nomes dessas câmeras. Vamos lá. A gente tem aqui a Blackmagic 4K, que dentro das Blackmagics eu acredito que seja a mais barata. Ela tem Pocket, Blackmagic Pocket Pro 4K. Deixa eu botar aqui. Pocket Pro 4K. A gente também tem a 6K. E aí, se você der um Google em Blackmagic, você consegue achar outras também. E da Sony, as que eu recomendo é a Sony, a partir da Sony 7S4. Mas também, enfim, tem outras que já funcionam muito bem. Eu espero que tenha ajudado, Pedro. A Maria Clara perguntou como faz para produzir um filme tipo Sin City. Tem que ser uma câmera específica ou é feito digitalmente. Maria Clara, eu vou ficar te devendo porque eu nunca vi esse filme, mas eu vou dar uma pesquisada para eu trazer essa resposta para você amanhã, tá bom? Porque eu realmente nunca vi, aí eu não vou saber dizer. Mas se for um filme tipo game, tem muitos filmes que são feitos de realidade virtual. Tem até uma trend agora que tá rolando no Instagram e tudo mais, que é você produzir imagens através de inteligência artificial. Muito disso é feito quando você tem muito orçamento, né? Você tem muito dinheiro para você produzir isso. É mais fácil você fazer isso. Teve um painel que eu assisti uma vez na Campus Party, que aconteceu aqui em Brasília, há uns 2 anos atrás, que veio um cara que ele era simplesmente coordenador de efeitos visuais das maiores produções do mundo. E foi muito interessante ouvir ele falando, porque é uma tecnologia, assim, bizarramente complexa, tem muita gente envolvida, eu não daria conta de explicar aqui para vocês, até porque eu não entendi tudo que eles falaram, porque realmente isso é para pós-produção. Eu acredito que o que eles façam, eu não sei no caso do Sin City, mas tem alguns casos, por exemplo, tem um filme que é muito famoso, que é o Grande Hotel Budapeste, eles fizeram maquetes, tem muitos filmes que trabalham com maquetes, então vocês produzem um cenário gigantesco em miniatura, e aí você consegue fazer as cenas de ambiência e tudo mais, você usa lentes específicas que são menores, que normalmente são macros, e aí você grava dentro dessa maquete, e aí depois você grava as pessoas com um chroma key. Um ponto importante do chroma key, se vocês tiverem intenção de gravar, é que ele tem que estar muito bem iluminado. Se a gente estivesse gravando um chroma key, eu acho que ele funcionaria muito bem, porque a gente tem 2 fontes de luz vindo aqui me iluminando uniformemente. Agora, se a gente tivesse só uma, esse chroma ele não ia estar funcionando muito legal. Então, isso é um ponto para vocês ficarem atentos também. A Dianeide perguntou sobre a minha formação, trajetória e uma dica para iniciante na carreira. Eu já vou te responder, Dianeide, só um momento. Deixa eu ver. O Luciano perguntou qual é a melhor parte do corpo de uma pessoa para se fazer foco. Normalmente os olhos. Se você quiser que o rosto esteja em foco, sim, aí é bom fazer os olhos. Se você quiser usar um outro recurso, aí, enfim, depende do que você quer falar narrativamente. Tem até aquele ditado, né, que diz que os olhos são a janela da alma e tudo mais. Realmente é muito interessante você fazer esse foco nos olhos, porque é o que chama a atenção das pessoas. Então, a não ser que seja uma situação que você quer dar destaque para algo muito específico, tipo, sei lá, a pessoa tá falando e é um plano muito fechado que você quer dar destaque para a boca da pessoa ou para alguma coisa assim, e você esteja com uma abertura, né, um F da câmera, a abertura muito pequena, então seja um f1.4, 1.8, aí você pode ter uma diferença entre o foco estar, sei lá, no nariz, na orelha e no olho, mas na maioria das vezes, para cinema, a gente não grava com abertura abaixo de f4, porque isso facilita você perder o foco muito rápido, na maioria das vezes não é muito interessante, então a gente trabalha normalmente com a abertura no mínimo em 4. E aí não importa muito se você vai estar focado no olho ou na boca, ou enfim, aqui na testa, isso não vai dar diferença. Mas como tem câmeras que têm esse recurso de já fazer esse autofoco no olho, então é mais fácil você ir pelo olho mesmo. Maria Clara, eu vou copiar aqui, depois eu vou assistir, e aí amanhã eu trago essa resposta para você, tá bom? Vamos lá. Tinha uma pergunta. Pronto, a pergunta da Dianeide. Sobre a minha trajetória.
Dianeide, eu não sei se você é de Brasília, eu não sei se a maioria das pessoas aqui é de Brasília, eu já comentei isso em algum momento, eu acho, não sei se vocês responderam ou não vi, mas enfim. Para quem for de Brasília, tem alguns lugares que você pode começar a estudar isso. Tem o IFB, que ele é muito interessante também, além do curso daqui, né, esse que a gente está oferecendo, que tem, enfim, de várias partes do cinema e tudo mais, tem vários outros lugares que tem como você procurar essa capacitação. O audiovisual, ele é muito interessante porque, na maioria das vezes, você não precisa ter uma graduação formal para você atuar. Tem muitas pessoas que fazem um curso técnico e começam a se inserir no mercado e vão, assim, e constroem uma carreira maravilhosa, assim. Mas se você tem interesse nessa graduação formal, tem curso de cinema, né, técnica audiovisual, enfim, alguns detalhes, no IFB, na Universidade de Brasília, que é o que eu estou cursando também. Tem graduação em comunicação social com habilitação em audiovisual. E tem o Jovem de Expressão, que também é onde eu me formei em direção de fotografia, que é uma organização maravilhosa também. Então, tem como você pesquisar alguns lugares que você vai conseguir ter essa formação teórica e um pouco prática. O curso do Jovem, ele é um pouco mais prático. O curso da UNB é um pouco mais teórico. Mas você ir procurando workshops, procurando coisas assim para você ter esse conhecimento técnico. Eu comecei como fotógrafa. Eu era uma fotógrafa freelancer, eu só fazia tipo ensaio, cobertura de evento. Eu comecei muito em fotografia de festivais e shows, o que me ajudou muito a entender como a câmera performa em luzes baixas, então em situações que a luz é muito inconstante ou que é tudo muito escuro. Depois disso, eu trabalhei em uma agência de publicidade, eu era videomaker e fotógrafa, então eu fazia vídeos para Rios, IGTV, algumas campanhas. A gente chegou a atender a Globo Brasília, fazendo algumas chamadas, fazendo coberturas. A gente foi no Hemocentro quando eles fizeram uma campanha junto com a novela e tudo mais. Então, a agência, para quem tem estômago, é um bom lugar para você tentar ter esse conhecimento mesmo para você montar portfólio. É muito importante você manter o seu portfólio sempre atualizado, seja em foto, seja em vídeo, seja em montagem, seja, enfim, na área que você gostar de trabalhar. Mas é muito importante você manter o seu portfólio sempre atualizado. E a agência é esse lugar que tem condições de trabalho um pouco complicadas, assim. A maioria dos lugares não é muito saudável, eu diria assim. Mas que é um bom lugar para você aprender, e se você estiver disposta e com tempo para fazer isso, você vai passando por tantas situações técnicas mesmo que você vai pegando muitas manhas. Depois disso, eu continuei trabalhando como freela, né, como videomaker, freelancer e tudo mais, e aí depois eu comecei a entrar um pouco mais no cinema, então fiz alguns projetos, muitos com remuneração bem baixa assim no começo, mas projetos como diretora de fotografia, como assistente de câmera, e fazendo os contatos para você conseguir ser chamada para os trabalhos, né? Tem uma coisa que é muito interessante aqui em Brasília, eu acredito que deva ter nos outros estados também, que é o FAC, né? No nosso caso, são os editais, né? Que eles dão verba. No nosso caso do DF, é o Fundo de Apoio à Cultura, que ele acontece, né, sempre, e aí as pessoas que submetem os projetos ganham uma verba para você fazer isso. É muito interessante, talvez você achar alguma pessoa que costuma submeter projetos nessa área e ver se você não consegue cavar um lugarzinho ali para você ter essa primeira remuneração, esse primeiro contato, seja começando como vídeo assiste, seja, enfim, começando com essas outras funções, que é um bom lugar para você tentar. E é isso, eu acho. Vamos ver. Você é de Maceió. Pois é, eu não conheço Maceió, mas eu acredito que pode ser semelhante nesse sentido, assim, dos editais. E aí também procurar produtoras. Às vezes você entrar... Gente, no audiovisual, vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. No audiovisual você tem que ter cara de pau. Eu não tinha. Antes de começar essa live aqui hoje, eu tava super nervosa também, porque eu sou nova nisso, gente. Mas assim... Você tem que ser cara de pau, então você pega, arruma o seu portfólio com o que você tem, escreve uma carta, não muito longa também, porque você não pode mandar 5 páginas, nem 2 páginas de texto, mas escreve um pouco e você manda para a produtora e fala, olha, eu tenho interesse em somar com vocês, eu gostaria de ter espaço para começar e tudo mais, com estágio, ou talvez com alguma coisa, ou você descobrir uma locadora que tem...
Aqui em Brasília a gente tem algumas, eu já trabalhei com algumas, então você pega, manda um e-mail e fala, olha, eu quero aprender, posso aprender com vocês? Tem espaço para mim? E aí, na maioria das vezes, as pessoas vão falar que tem. É um pouco complicado falar isso que eu tô falando, porque isso parte do pressuposto de que você tem tempo para isso, de que você não tem um outro trabalho, que você não tem contas para pagar, que você tem, enfim, disponibilidade para você estar recebendo um salário mais baixo para aprender. Não é essas flores, né? Tipo, a vida de quase ninguém é assim, a minha não é assim. Então, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, às vezes você se organizar para isso, às vezes você tentar, então, em vez de pegar esse trampo, pegar esse estágio em um lugar, você conseguir juntar um dinheiro e fazer um curso, não sei. Mas, assim, cada um vendo as suas possibilidades, né? Que massa, Cris, que você é do IFB, eu adoro lá também, tem uma professora minha maravilhosa, a Emília, que também dá aula lá. Fazer um foco infinito no geralzão? Não entendi, João Carlos, o que você quis dizer com isso? Foco infinito, gente, para quem não sabe, é quando você mantém tudo em foco, né? Normalmente a gente usa uma profundidade de campo bem mais longa, né? Então um F13, não um F1.8 ou até mais ainda. E aí você consegue fazer tudo focado. O mercado de Brasília... Olha... Não, eu não vou dizer que é bom, sabe? Mas também não é ruim. É um mercado que está crescendo, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que as pessoas estão tendo consciência de que tem espaço para todo mundo e não precisa passar a perna em ninguém. Então, eu acho que é um mercado que está crescendo bastante e que, enfim, eu acho que vai só melhorar daqui para frente. O Pedro perguntou, como será que é realizado esse efeito de chroma key em uma maquete de uma sala, por exemplo, onde nessa sala tem 2 atrizes, uma no computador e outra assistindo filme deitada no sofá. Para mim está muito complicado pensar em como é que se faz isso para encaixar a maquete da sala com as atrizes em ação com chroma key. Pedro, isso da maquete que eu falei, normalmente é para, por exemplo, a gente vai fazer, voltando para aquilo que eu falei do jornalismo, que você vai fazer uma matéria jornalística. E aí você precisa dar essa contextualizada e ir fechando cada vez mais, né? No cinema, tem algumas fórmulas um pouco parecidas também. Só um instantinho, gente. Tem algumas fórmulas um pouco parecidas também, que é, por exemplo, você mostrar o ambiente, depois você vai mostrar a parte de fora da casa, por exemplo, depois você vai entrar na casa. Para você fazer esse efeito de 2 mulheres, por exemplo, uma deitada no sofá trabalhando e outra assistindo o filme, você precisar de um estúdio que fosse grande o suficiente para você conseguir gravar isso. Você precisar do chroma key bem iluminado atrás e você ia precisar de alguns objetos de cena. Então, você ia precisar desse sofá para essa atriz já estar deitada no sofá. Você ia precisar dessa mesa com o computador. Você ia precisar dessa tela de TV. Teria, talvez, como você fazer isso, a TV no chroma, mas eu acho muito complicado. Eu não recomendaria. Eu falaria para você ter esses objetos, então, a mesa com a TV, a mesa com o computador e o sofá lá, e botá-las para atuarem nesse espaço, já tendo pensado como vai ser o seu cenário, como vai ser a sua maquete, ou como você vai querer projetar esse chroma, para elas saberem até onde elas podem ir, o que vai estar atrás, como você pensar esse enquadramento. Teve um filme muito interessante que ele aconteceu também, feito numa maquete, ele chama Vamos Ter a Noite Seguinte... Como é? Vamos ter a manhã seguinte ao invés da noite anterior, é algo assim. Ele foi um filme que foi produzido na Universidade de Brasília e ele foi feito todo com uma maquete com chroma key. Eu vou pesquisar se ele já está disponível virtualmente e aí qualquer coisa eu trago o link aqui para vocês amanhã. Eu não sei se ele está rodando em festival e talvez não seja possível de ver, mas ele é muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada. Deixa eu digitar aqui. Vamos ter amanhã... seguinte ao invés da noite anterior. Se eu não me engano, é esse o nome. Precisa de chroma key porque você vai fazer todo o resto do cenário, né? Em vez de você construir uma sala inteira que vai ter todos esses detalhes, você só precisa de 3 objetos de cena. Então, ele sai mais barato em termos de produção, embora ele saia mais complicado e, consequentemente, mais caro em termos de pós-produção. A Cris falou que está fazendo freelance como fotógrafa em shows e festas. Está apanhando para configurar em relação à iluminação. Tem alguma dica, Cris?
Isso é complicado mesmo. O que eu recomendo, primeiro, em termos de lente, você usar lentes mais claras possível. Então, assim, eu, Juliana, não gosto de trabalhar com lente zoom para fotografia, mas isso é uma preferência pessoal, você pode gostar e tá tudo bem. Mas, de qualquer forma, tenta procurar lentes que elas tenham uma profundidade de campo bem baixa. Então, que você consiga abrir ela o máximo possível no obturador, né? Lembra, o obturador, gente, é aquele pedaço da câmera que ele fica... Tem o corpo da câmera, né? Se a câmera estiver virada para cá, né? A gente tem o corpo da câmera e a gente tem a lente aqui. O obturador, ele fica aqui entre o corpo e a lente. E ele é um mecanismo que ele abre e fecha, né? Então... ele que vai determinar muitas coisas e tal. Quanto mais aberto o F, quanto maior a abertura, mais esse obturador abre. Mais desfoca o fundo, mas mais luz entra. Então, você consegue subir a velocidade o suficiente para você ter uma imagem nítida, né? Show, normalmente é aquela coisa agitada, galera pulando, galera tocando, cantando, se movimentando. Então, você tem que subir um pouco a velocidade. Eu não recomendaria abaixo de 160, dependendo do show. Mas o ideal é você conseguir abrir o máximo possível. E aí é isso, você tenta abrir o máximo possível para deixar entrar o máximo de luz que você conseguir. Se você estiver tirando foto de plateia e tudo mais, pode ser interessante você experimentar com flash. Com banda depende, se as pessoas se sentem confortáveis, é bom você ter isso acordado previamente com a pessoa, né, com o artista que você está fotografando. Mas com o público normalmente funciona legal. Funciona também você ter um bastão de LED para você andar com o bastão e andar com a câmera. E é isso, então você prestar atenção para você não abaixar a velocidade muito e para você não ter uma lente escura, né, como a gente chama, que é uma lente que tenha essa abertura muito fechada. E aí a outra coisa é também você tomar cuidado para você não subir muito o ISO. Se não tiver jeito, pode ser um recurso estético, né, você subir o ISO, ela vai trazer algum ruído para a sua imagem. Com ruído, normalmente é mais fácil você tratar a imagem em preto e branco, porque colorida, ela dá um ruído de cor que é um pouco complicado de editar e às vezes não fica uma estética muito legal. Mas é isso, você tratar essa imagem de uma forma que seja condizente com o que você conseguiu captar, né? Então, prestar atenção para não subir muito ISO, abrir a abertura o máximo possível, prestar atenção na velocidade. E aí você ir brincando, pode ser o caso de você tentar fazer imagens com rastro também, ou alguma coisa assim. Espero que tenha ajudado aí. Vamos lá, gente. Será que eu perdi alguma pergunta aqui? Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, que eu tiver perdido, pode mandar aqui no chat, tá bom? Eu vou minimizar aqui um pouquinho, mas já eu venho ver de novo se vocês falaram alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos lá. Gente, eu não sei se vai dar pra ver se eu mostrar aqui no meu caderninho, mas, por exemplo, aqui tá um mapa de luz e de câmera que a gente fez. Eu não sei se vai dar... Acho que não, né? Não? Mas, enfim, depois eu subo. Então, eu não sei se colocar na apresentação, né, pra amanhã, enfim, mas eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês verem como fica esse material de apoio, que é muito interessante você ter isso, tipo, ajuda muito pra gravar, sabe? Então, vamos lá, gente. Eu vou entrar um pouquinho. Aqui, a nossa próxima aula, se eu não me engano, a gente falaria de... funcionamento da câmera, né? Então, o obturador, o ISO, a abertura, tudo isso que eu falei já um pouco respondendo a pergunta da Cris. A gente vai entrar também em tripés, tipos de tripés, cabeça hidráulica, os niveladores, falar um pouco mais de monitoração e tudo mais. Então, eu vou entrar um pouquinho nisso da câmera, porque na fotografia e na fotografia em vídeo, a gente tem um tripé, né? Eu falo bastante de tripé para você
apoiar a câmera e tudo mais, mas a gente tem um tripé de conceitos. Então, a gente tem o ISO, a gente tem a abertura e a gente tem a velocidade. A velocidade é quão rápido esse obturador vai fechar e abrir. Quão rápido ele vai fazer essa movimentação. Tem alguns que são assim, né? Tem alguns que eles abrem e fecham girando assim. E aí, isso é uma coisa que influencia muito na fotografia, enfim, na imagem que você está gerando. Vou lembrar, gente, que vocês têm que preencher a lista, tá bom? Ela vai ser colocada aqui no chat, então não deixem de assinar quem tiver presente aqui com a gente, tá bom? Professora, basta uma vez só. O quê? Assinar a lista. Ah, tá. Uma vez já tá valendo. Tá bom. Já voltou o áudio? Tá. Pra quem já assinou, gente, estavam me orientando aqui, pra quem já assinou não precisa assinar de novo, tá? Basta você assinar uma vez, mas a gente tá mandando de novo pra ninguém perder, ninguém deixar passar. Então, a gente tem essa velocidade, né, do obturador. A gente tem a abertura, que é o tanto que ela abre ou fecha, né, o tanto de luz que a gente vai deixar entrar. E a gente tem o ISO. Eu não sei se vocês sabem, é interessante isso, que o ISO, ele remonta, de novo, lá daquela época da película, né? A película voltou um pouco a estar nos holofotes, né? A estar um pouco em voga, você fotografar com filme, você usar um Kodak, um Color Plus, tudo mais. Tem alguns filmes que são interessantes de você usar. Mas antigamente, o ISO foi estabelecido por conta da quantidade de sal de prata que existia na película. Então, você batia uma foto, principalmente em preto e branco, e a quantidade de sais de prata que você tinha nessa película ia determinar o tanto que ela ia ou não reagir. Então, quanto mais sais de prata, mais ela ia reagir. Ou seja, quanto mais você subir o ISO, mais sensível ele vai ser à luz. Quer dizer, mais sais de prata teria naquele filme e mais ele é perceptível. Então, se você botar uma luzinha ou uma luz rápida, ele já vai conseguir agitar esse sal de prata e ele já vai conseguir reagir. Agora, se você tiver um ISO bem mais baixo, se você tiver um ISO 100, por exemplo, quer dizer que ele tinha menos sais de prata. Então, ele é menos sensível. Inclusive, isso é interessante, se você fotografar com película, ISOs acima de 1600, se eu não me engano, você não pode passar no raio-x, porque o raio-x ele vai afetar a sua câmera e ele vai danificar o seu filme. Quando você for expor ele ou for bater ele não vai mais funcionar. Ou vai funcionar, enfim, com alguns defeitos, com algumas aberrações cromáticas. Se você tem um filme de ISO 100, ISO 50, aí é muito mais tranquilo você conseguir passar por lá, que ele não vai ser danificado e você consegue, enfim, passar esse filme sem ter nenhum problema. Vamos ver. Pedro, eu não vou saber te dizer as melhores câmeras de celular, porque eu sou uma péssima fotógrafa de celular, inclusive, eu só sei fotografar com câmera. É até engraçado isso. Mas eu acredito que uma câmera que você consiga variar entre macro e zoom e tudo mais, tem algumas câmeras que você consegue ter essas configurações. No celular, né? Então, você mexer na abertura, na profundidade e tudo mais. As melhores câmeras profissionais em conta, eu comecei para foto e para vídeo, são coisas diferentes, tá? Para vídeo, eu vou recomendar a Sony. Eu não recomendaria você comprar Nikon, por exemplo, para vídeo, porque o processamento de imagem dela não é tão bom quanto o de Sony. Então, eu comecei a gravar com uma 6500, é uma câmera que ela não é barata, eu vou adiantar aqui para vocês, mas que foi um ótimo investimento, ela durou por muito tempo. Então, eu diria que Sony, para você começar a gravar, tem algumas Canon também que funciona, aí eu também não vou saber te dizer especificamente quais são os modelos de Sony, você teria que dar uma pesquisada, mas para foto, aí eu já recomendo muito Nikon, eu acho linda o tipo de fotografia que a Nikon produz. Câmeras de entrada, assim, já performam muito bem. Eu comecei também fotografando com uma Nikon D6500, ela foi muito boa. Eu comecei fotografando evento com ela. Tem quem diga que ela não é uma câmera muito boa, porque ela não tem esse processamento de imagem, né? Ela não é uma câmera que tem um range, né? Uma janela, digamos assim, de luz muito grande,
mas que tendo uma lente clara, ela funciona super bem. E eu diria mais, eu diria para vocês investirem primeiro em lentes do que em câmeras, porque em câmera você vai ficar trocando o corpo da câmera conforme você for precisando, mas uma lente bem investida, ela vai durar muito tempo se ela for bem cuidada. Você não tem que ficar trocando. A função do CCD, o que seria CCD? Se for LCD, eu sei o que é, né? Que é o visor da câmera, mas CCD eu não sei. Se você puder digitar aí. Mas então, gente, voltando aqui, e aí eu vou dar uma seguradinha nas perguntas e depois eu volto mais pro final da aula, tá? Voltando aqui pro tripé, a gente tem isso, né? O ISO, a abertura e a velocidade, que são essas três coisas que afetam a imagem que a gente vai formar. Como eu falei, a gente tem essa questão do perfil de cor, né, que interfere também no vídeo, mas que é basicamente isso. Você entendendo essas três coisas, você consegue fazer qualquer coisa, basicamente. E aí a gente entra em questões... eu posso abrir o Google aqui, tipo, é de boa? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A gente entra em questões de estética, né? Vamos falar um pouco dessa linguagem. O filme que eu falei, não, na verdade, um outro filme que eu não falei, ele é um filme que ele trabalha com as lentes grande-angulares de uma forma magnífica, assim. Porque você parando para pensar, as lentes grande-angulares, elas são lentes que elas pegam uma janela muito maior. Então, por exemplo, enquanto teve aquela situação da lente 2000mm, né, a tele, que fez parecer que o avião estava pousando em cima das pessoas, quando na verdade estava numa distância muito grande, é uma lente que ela pegando assim, ela vai fechar essa janela, ela vai fechar o tamanho do enquadramento, basicamente, mas ela vai pegar muito mais profundamente. A grande angular não, ela abre muito mais nesse sentido, mas ela não pega tanto as coisas que estão tão longe, por assim dizer. Então, por exemplo, tem um filme aqui que ele é do mesmo diretor de fotografia que fez O Fabuloso Destino da Amélie Poulain, que todo mundo deve conhecer. E ele tem um uso muito interessante das grandes angulares. Por exemplo, se a gente olhar esse filme aqui, deixa eu aproximar aqui. Ele está trabalhando com uma grande angular para fazer parecer com que essa pessoa está dentro dessa moldura aqui. Então, ele usa... Tá vendo que ela gera algumas distorções? Se você ver, a perspectiva da parede aqui, ela tá inclinada. Aqui também. O rosto da pessoa, tipo, ele fica mais barrigudo, a cabeça dele fica um pouco menor, porque ela distorce tudo converge para um ponto aqui no centro. Todas as informações, elas vão estar direcionadas para esse ponto. Essa é um tipo de distorção da grande angular. Deixa eu abrir aqui uma outra. Tem uma que eu gosto muito do plano. Por exemplo, aqui também isso acontece. E esse é um uso muito interessante das grandes angulares. E aí que entra a parte que eu estava falando, né? Agora trazendo mais para a prática, que entra a parte narrativa, né? De você conseguir escolher o seu jogo de lente de uma forma ou de outra. Me perdi aqui, gente. Desculpa. A gente tem as lentes que se aproximam também do nosso olho humano, né? Elas têm, por exemplo, deixa eu abrir essa imagem aqui. Tá, aí, pronto. Por exemplo, a gente tem aqui essa aqui é muito boa para ilustrar. A gente tem aqui uma 18mm, então ela pega o que tá bem aqui na frente, ela é uma grande angular. Se você ver essa perspectiva aqui também, tá dando uma entortada entre aqui.
tá dando uma entortada entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ela dá essa perspectiva, essa distorção. A 24 milímetros, ela já cropa um pouco mais, então aqui, enquanto a gente consegue ver essa segunda estaca aqui dessa cerquinha, aqui ela já não aparece. Então, ela tem menos informação em termos de janela, né, de enquadramento. E assim por diante. Então, aqui tem menos ainda, aqui o portão já nem aparece, aqui menos ainda. E aqui a gente vai aproximando, até ter uma 300 milímetros. Se vocês olharem, aqui parece que esse fundo, essa parte da montanha, ela está muito distante. Ela dá uma noção de profundidade muito grande, dá uma noção de distância. Aqui não. Aqui parece que essas árvores do fundo estão super pertinho. Que você sai, anda um pouquinho, e aí isso já estaria, tipo, você já chegaria lá. Então, essa é uma questão de linguagem que você tem que pensar quando você estiver fazendo o seu jogo de câmeras, né? O seu jogo de lentes. Dizem que a 50 milímetros é a que mais se aproxima ao olho humano. Então, ela não gera nem essa distorção das grandes angulares, de ter essa perspectiva um pouco distante, nem essa aproximação muito grande dessas teleobjetivas. Então, a 50 milímetros, para vocês que gostam de que trabalham com eventos e tudo mais, é interessante para você começar com essa 50 milímetros, que é uma lente que ela não vai gerar tanto estranhamento. Por quê? Também é uma questão de você conseguir se acostumar com o equipamento que você está usando. Por isso que eu falei também na hora, acho que, não lembro agora quem, mas alguém me perguntou como se inserir e tudo mais, na prática. Teve uma coisa que um professor meu me falou uma vez, que é o seguinte: ninguém faz o primeiro filme uma obra-prima. Ninguém faz, isso é fato. A gente tem que ir se acostumando, a gente tem que ir pegando a manha. Primeira vez que você usar uma Blackmagic, você não vai conseguir usar nem metade de tudo que ela oferece, muito provavelmente. Lógico que existem exceções. Mas assim, você não vai conseguir usar o False Color, que é uma coisa que a gente vai falar, que ela ajuda a você entender as curvas de cor. É tipo um histograma, né? Mas na prática, que ele vai estar colorindo tudo com umas cores muito doidas, assim, mas que vai te ajudar a entender aonde tem informação e aonde a informação se perdeu, ou seja, aonde os pretos vão estar enterrados, onde não vai ter nenhuma informação nesses pretos, ou aonde os brancos vão estar estourados. Você não vai, provavelmente pode conseguir ou não, né? Mas tem outra coisa também, além do false color, que são os histogramas mesmo, que é uma coisinha que aparece, é tipo um grafiquinho que ele vai ter umas ondas assim, ele vai mostrar o que tá batendo muito em cima, ou seja, também o que tá estourado ou o que não tá estourado. Vai ter o focus picking, que é uma coisa que ela vai estar deixando em vermelhinho ou na cor que você deixar configurado. Ele vai estar destacado para você saber exatamente o que está em foco. Isso ajuda muito no caso de pessoas videomakers que não tem uma pessoa que vai estar fazendo foco, né? Vai ser a pessoa que está fazendo tudo sozinha. Esse focus picking ele ajuda muito porque você consegue ver um pouco mais o que está em foco ou não. E tem que tomar muito cuidado porque no foco, né? Falando de foco, tem uma coisa que pode acontecer que é o foco doce. O que é o foco doce? Sabe quando tá quase focado, mas não tá focado? Esse é o foco doce. Normalmente ele acontece quando você deixa o foco um pouquinho antes da pessoa. Por exemplo, tá me gravando aqui. Se eu deixasse o foco um pouquinho antes, eu estaria no foco doce. Parece que eu tô focada, mas se você olhar com atenção, você vai ver que eu não tô focada. É só uma sensação, assim. E aí uma curiosidade que é interessante também, que ajuda muito as pessoas que vão operar a câmera e principalmente os foquistas, na dúvida, se você não está conseguindo focar, deixa o foco um pouco atrás, porque a distância, por exemplo, trazendo para esse quadro aqui, né, a distância entre o seu objeto e a câmera, ela sempre varia, né, de acordo com o que você colocar. Agora, a distância do ponto que você colocou para trás, ela sempre vai estar um pouco mais em foco do que a distância para frente. Então, se você está na dúvida, você sempre coloca o foco um pouquinho diferente, assim, tipo, não tenho certeza, não coloca na pessoa, coloca ele um pouquinho antes, porque aí tudo que tiver desse ponto para trás, ele vai estar um pouco mais focado, vai ser uma distância maior em foco do que uma distância para frente. Deu para entender? Comenta aí se você não entendeu, que eu posso procurar outra forma de explicar, tá bom?
Então, essa é uma coisa para você manter atenta. Tem uma outra questão também, que é a função do segundo assistente de câmera, que é ver se as lentes estão descalimadas. O que quer dizer isso, descalimado? Toda a câmera, ela tem uma marquinha, que ela é uma bolinha com uma linha cruzando ela no meio. Isso quer dizer que é onde o sensor da câmera está localizado. Muito antigamente não, né? Mas assim, antigamente, hoje a gente já não costuma fazer assim. Antigamente, quando as pessoas iam fazer o foco, elas usavam uma fita métrica. Você pegava essa fita, você botava do lugar que está essa marquinha do sensor até a pessoa, e aí você faz o foco. Então, você bota nessa distância, aí você bota um foco chart, que eu vou abrir aqui para vocês verem o que é esse foco chart. É basicamente um cartão de foco. Ele é esse negócio aqui, essa imagem assim, que parece que dá um pouco de vertigem, mas é isso, quando você colocar o focus picking, que é aquele contorninho vermelho, e você for girando o foco, na hora que esse miolinho tiver vermelho, você vai saber que está focado. Então, por exemplo, para quem perguntou se é melhor focar no olho ou, enfim, em outro lugar, se você está com uma profundidade de campo muito baixa, você vai fazer o foco aqui em mim, você não vai botar aqui na frente, você vai pegar e vai botar aqui do meu lado esse cartãozinho e vai focar aqui, porque aí tudo que tá nessa mesma latitude, ele vai estar focado em relação à câmera, entende? Então, se eu botar aqui na frente, essa distânciazinha que tá entre o meu olho e esse foco, ele vai dar alguma diferença. Então, bota aqui do lado, que aí você consegue focar certinho. E aí, o que acontece? Às vezes as lentes, por conta do calor, por conta de mau armazenamento, por conta de batidas, enfim, às vezes por conta do tempo, ela pode dar uma balanceada assim e ela não vai estar condizendo com as informações técnicas dela. Então, por exemplo, a gente pegou uma lente de 35 milímetros e essa lente tá descalimada, isso quer dizer que se a gente for focar a 35 milímetros no foco infinito dela, ela não vai estar focada, ela vai estar ou para mais ou para menos. E aí a função da segunda assistente de descobrir se essa lente ela está devidamente armazenada e equilibrada, está certinho com ela, ou se ela está descolimada. E aí, se ela estiver descolimada, aí você tem que descobrir qual é a distância que ela vai estar fazendo isso, e aí toda vez que você for trabalhar com esse foco, você vai ter que dar uma ajustada, ou mais pra frente, ou mais pra trás. É muito chato quando isso acontece, gente, mas acontece, e aí não tem muito o que fazer. Normalmente, lentes descolimadas não tem conserto, você tem que trabalhar com ela assim mesmo, ou você tem que trocar, até onde eu sei não tem conserto. E é por isso que eu falei que é muito triste, porque lentes são coisas muito caras, né? Ainda mais se for uma lente zoom, por exemplo, tem um jogo de espelhos muito delicado que vai estar operando dentro dessa lente. Então, muito cuidado com as suas lentes, gente. Vamos lá. 24 é uma boa para eventos? Todas as lentes são boas, só depende de qual estética você gosta. Eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar, por exemplo, com teleobjetivas. Eu acho mais fácil trabalhar com grandes angulares. Eu gosto muito de trabalhar com a 16mm, com uma 35, que já é uma grande angular, mas não tão grande. 24 eu gosto bastante. 85 eu gosto também, mas é isso, é você ter noção de quanto você vai estar ganhando ou perdendo de informação. Se você tiver com 85, se você quiser tirar uma foto que tenha muita gente, você vai ter que recuar absurdamente. Agora, se você tiver com uma 24, você consegue pegar, tipo, uma foto em grupo da galera curtindo ou da banda toda em palco muito mais facilmente. Então, saber tudo isso. Todas as lentes são boas, assim, realmente só depende da sua estética e do que você quer comunicar. Que site é esse que você... Desculpa, Gabriela, o que eu tava falando na hora que você perguntou do site? Eu posso voltar e te falar. Giovanni perguntou, onde é possível comprar e revelar filme 8mm? Eu vou anotar aqui, gente, para trazer essa informação para vocês. Eu fiz um curso, tem uma galera muito massa em São Paulo que chama, que é a galera do Mundo em Foco. Eles têm algumas oficinas de Super 8, então... a diferença, né? Por exemplo, a gente tem o filme 35mm, que é o filme fotográfico. E a gente tem o filme 8mm, que é o filme para você gravar em vídeo. Gente, vai rolar o print aí de novo,
para testar a presença de vocês. Então, por favor, mostrem as câmeras. E agora eu tô aqui no Zoom também, então vou ver vocês. A gente tem esse filme Super 8, né, que é aquela câmera antiguazinha que você aperta e ela vai tipo e vai gravando. E a gente tem o filme em 35mm, tem o 128 também, que é um formato expandido, mas que não é o convencional. A galera da Mundo em Foco, eles têm uma pesquisa muito interessante, eles fazem oficinas em Super 8, fizeram aqui em Brasília recentemente, acredito que vão fazer em outras cidades também, no Rio eles têm um contato muito próximo também. E se não tiverem, enchem um saco deles na DM, nos comentários, para eles irem para a cidade de vocês, que eles ouvem sim. E aí eles têm essas oficinas, então eu fui gravar pela primeira vez em Super 8 ano passado, em 2022, que eles fizeram essa oficina e foi super legal. Então eu posso ver essa lista que eles disponibilizaram e aí vocês conseguem comprar e mandar revelar em Super 8. Eles fazem serviço de laboratorista e eles têm uma lojinha também, mas tem alguns outros lugares que vendem. Vamos lá. O foco doce acontece passando do objeto também? Sim, Felipe, o foco doce ele acontece quando você passa ou quando você não chega. Mas é mais fácil você garantir, entre aspas, quando você não chega. Então, na dúvida, tipo assim, você bota o foco lá e aí ele vai estar um pouco mais focado do que do outro jeito, entendeu? Então, tipo, o foco doce ele pode acontecer sempre. E aí, por isso que é bom você ter o seu segundo assistente lá para você ir lá com o cartãozinho e o foquista tá fazendo esse direcionamento. Sobre o back focus, como regular? Back focus, eu não entendi do que você está se referindo com back focus. Mas se for o follow focus, como eu expliquei, ele tem essa rodinha, né? Que é tipo um mecanismo bem mecânico mesmo, assim, que tem uma rodinha que gira nessa outra rodinha e elas funcionam juntos. O contato dele, Janeide, eu não vou saber te dizer de cabeça, mas se você pesquisar, se eu não me engano, é mundoemfoco.org, mas pesquisa Mundo em Foco, que vai aparecer para você. E aí eles têm essa oficina de Super 8, enfim, super legal. Tem algumas de intervenção em película também que eu super recomendo. O Agripino tá perguntando se já foi o print. Já foi, Agripino. Já rolou. Vamos lá. Tá acabando por hoje, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, que eu respondo. Se tiver também perguntas para os outros dias de coisas que vocês gostariam de saber, eu posso dar essa pesquisada e montar as próximas aulas dando esse enfoque nisso, porque a gente vai falar na próxima aula dos elementos da câmera, então destrinchar um pouco mais, trazer alguns exemplos, trazer algumas coisas mais concretas desse tripé de ISO, abertura e velocidade, o tripé literal mesmo, a ball head, o nivelamento, qual a diferença do tripé hidráulico para um tripé de foto, alguns tipos de movimentação, né, de dolly, zoom e tudo mais, a gente vai falar mais pra frente também, da câmera na mão, como você faz, seja com gimbal, seja com ela realmente na mão, seja com Steadicam. A gente vai falar sobre a monitoração mais especificamente, a gente vai falar sobre alguns equipamentos que é interessante vocês conhecerem, que é o Cine Saddle, então você vai fazer uma câmera na mão, como é que é tipo uma almofada que você bota assim, como ela pode te ajudar, tipos de câmera, então o que é um SnorriCam, eu não sei se alguém já tiver ouvido falar, comenta aí que eu achei muito interessante no momento que eu descobri o SnorriCam, então se alguém conhecer também, dá um salve aí. Porque eu acho que é uma curiosidade muito maneira. A gente vai falar também um pouco mais sobre estética, eu acho que é super importante a gente falar sobre a construção da narrativa, não a imagem apenas, a imagem crua, mas também o que ela quer dizer. E eu acho que essa é a virada de chavinha, para você ser um bom fotógrafo, para você ser um bom operador de câmera, para você ser essa pessoa que você vai conseguir entender o que está sendo pedido, o que está sendo imaginado pelo diretor ou pela diretora do filme, e você conseguir traduzir isso visualmente, essa é a sacada, é a sua linguagem, a sua estética, é essa parte que toca
na sensibilidade mesmo das pessoas que vão assistir, como é que você vai montar essa luz, as cores complementares que funcionam. Vou trazer alguns exemplos de filmes. Normalmente, se vocês pararem para assistir de hoje para amanhã, né, não sei. A maioria dos filmes que tem as fotografias consideradas muito bonitas são filmes que usam pontos de azul com amarelo, pontos de verde com laranja, às vezes verde com rosa também, mas digo, você fazer isso, tipo, como você compor isso no quadro, se vai ser metade metade, se você vai usar a proporção áurea, se você vai usar os 3/4, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas. Obrigada, gente, todo mundo que gostou. Como eu falei, eu tava um pouco nervosa antes, porque eu também sou meio nova nisso. E é isso, a gente vai se ajudando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, fiquem à vontade sempre para mandar, tá bom? A Amanda perguntou se tiver alguma mina que capta e edita, fale comigo, gente. Isso, tipo assim, vamos nos unir, minas. Tem alguns grupos aqui em Brasília também de manes da técnica, né? Pessoas não binárias e trans e mulheres e tudo mais que se ajudam nisso. Então fica aí uma ideia, se não tem isso na sua cidade, que você tem alguma abertura de começar esse movimento, vamos lá, porque tem muita gente que não dá espaço para as pessoas no audiovisual. Tem muitos... exatamente. Felipe, não tô excluindo ninguém, entende? Mas é porque já tem muito homem que, tipo, não dá essa abertura, sabe? Então eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto mulheres, mas isso não quer dizer também não trabalhar com os caras, tá bom? O João Carlos falou aqui que o CCD é anterior ao CMOS. João, eu não conheço isso. Muito interessante, inclusive, você trazer isso. Eu vou pesquisar um pouco mais. E quem sabe na próxima aula a gente não comenta mais sobre isso. E é isso, gente, essa troca. Eu também não sei de tudo, em que pese eu tenha essa experiência, né? Eu não sei de tudo. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Para quem pediu o meu contato, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu contato, essa sou eu. Tem o meu e-mail aqui, o Epamano, e o meu Instagram. É isso, podem me procurar por lá, tem os meus portfólios lá, se alguém precisar de alguma coisa, enfim. Eu tô super... fiquei nervosa. Eu tô super à disposição de vocês, gente. E vamos ver, deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Na câmera Super VHS. Massa. Bom, é isso, gente. Todo mundo preencheu aí a lista, todo mundo abriu a câmera no print. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado essa aula e tenham gostado. Agradecer de novo a Aline, que fez toda essa tradução aí pra gente. Agradecer todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que está participando da execução desse projeto, né? Esse projeto é uma parceria do Instituto Ladain e da Secretaria de Estado da Cultura. É uma parceria do Instituto Ladain e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, gente. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã. Amanhã tem mais. E qualquer coisa, mandem mensagem. Vamos nos falando, tá bom? E é isso, gente. Até mais.